Vamos lá, um pedido do membro lá do YouTube, eu botei na lista ali, né? Nem os criadores entendem Silent Hill 2. Negacionismo e a falta de educação sexual. Do Quadrinhos na Sarjeta. Deixa meu like aqui, né? Já sou inscrito, quando é LFU. Vamos ver o que Quadrinhos traz pra nós aí. Uma crítica aí sobre o Silent Hill 2. Ele é um homem que perdeu a sua esposa há 3 anos atrás para uma doença terrível. Porém, um dia, ele recebeu uma correspondência. Era dela, pedindo para que ele fosse até um lugar especial para os dois. Essa carta, porém, é recente, não faz sentido. Ela não morreu? Ela está viva em outro lugar me esperando? É preciso descobrir a verdade. E assim começa uma jornada de culpa, negação e muitos monstros extremamente erotizados que os desenvolvedores disseram que não era tão assim a intenção. E claro, eu não posso esquecer de névoa. Muita, muita, muita névoa. Faz Era tempo que o pessoal me intenção, pede aqui mas pra analisar cagaram no pau, principalmente né, a velho? narrativa daquele que é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Aliás, não só a narrativa, a estética, os personagens, os temas, que sim, são muito complexos. E claro, não podemos deixar de falar do climão, porque afinal de contas, ainda estamos tratando de horror. Mais especificamente do subgênero Pô, survival jogaço, hein, velho? horror. Um subgênero bastante influente no mundo dos Assisti uma games gameplay e que explora a playthrough a completa lá vulnerabilidade do jogador, seja pela Rob. escassez de recursos, Puta jogo foda, velho. munição, curas, enfim, assim como enfatizando a resolução de quebra-cabeças, a exploração de um mundo que você não entende direito e a evasão em vez do combate direto, ou seja, é melhor fugir. O problema é que às vezes não dá. Só que existe um joguinho lançado em 2001 que levou isso a um novo patamar. A vulnerabilidade do jogador não era mais só porque tem monstros na esquina. A ideia aqui era explorar justamente as nossas vulnerabilidades, a sua, a minha, mexendo com as Nossa. nossas desorientações, nossas dúvidas Sei e, não, acima velho. de tudo, nos colocando em situações em que é tão difícil julgar. Porque, afinal de contas, por mais que pareça, nós não estamos falando de uma história de herói e vilão, e sim de pessoas alquebradas, indo pra lá e pra cá, tentando saber a verdade e descobrindo que ela pode ser extremamente enganosa. Tudo isso acaba encurralando você, aquele que achou que, ok, vou jogar uma historinha de horror, só que depois o que você tem é uma crise existencial, precisa de terapia, quem sabe até mesmo cuspir e queimar o videogame, ou abraçá-lo, levá-lo pra cama e dormir querendo companhia. Só que eu tô falando e eu ainda não disse qual é o nome da obra. Então, caso você seja um completo ignorante, eu estou falando de Silent Hill 2. Silente Hill Criado pela Konami em 2001, 2. Silent Hill 2 foi desenvolvido pelo Team Silent, um grupo relativamente pequeno, mas muito talentoso, e que já vinha na sequência de um outro jogo muito elogiado pela crítica, que é o Silent Hill 1, de 1999. Cara, o Mas pra Silent você, Hill 1 eu Silent não Hill lembro, 2 velho. é Eu um lembro de survival nada. horror. É sempre preciso você dizer quando começa um determinado gênero, mas algumas obras são sempre muito lembradas, como Sweet Home da Capcom de 1989, para muitos um grande precursor. Depois, em 1992, Alone in the Dark, e aqui eu lembro quando esse jogo apareceu. Nossa Meus senhora, amigos todos Alone in jogavam, the Dark era menos assim, eu, viado. por motivos de Eu tenho que jogar essa porra aí. incentivo. Porém, aquele que se tornou talvez o mais conhecido dessa leva, Resident de fato Evil. consolidando esse gênero, e esse sim eu joguei muito, é Resident Evil, de 1996, uma franquia até hoje popular, e digam nos comentários se vocês querem que eu ainda fale de Resident Evil aqui no canal. Foi nessa leva então que Fala, a Konami fala, velho, resolveu bom pra entrar na caralho. onda. Silent Hill 1 conta a história de Harry Manson, que após um acidente de carro, busca sua filha Cheryl na cidade de Cheryl. Silent Hill, uma cidade cheia de mistérios, encoberta de névoa, uma estratégia que os desenvolvedores usaram para poder disfarçar gráficos e que acabou sendo uma solução poética e criativa muito boa. Eu não vou aqui Exato, falar mano. da história do Silent Hill 1, até porque eu nunca joguei, mas eu sei que Cara, tem a ver... isso aí é saber usar bem os artifícios, né, velho? Ser criativo, né, mano? Pô, eu tô com um bagulho foda. Só que, pô, gráfico, né, velho? Assim, ir pra limitação da época, o que que eu posso fazer aqui pra poder mascarar, né? Isso daqui, mas ao mesmo tempo que não só mascarar por mascarar, mas criar uma ambientação ou isso ser parte da lore do bagulho, tá ligado? Aqui no caso, utilizou a névoa, né? E eu lembro do fato do GTA San Andreas utilizar aquelas nuvens, né, velho? No céu lá, aquela névoa no céu. Que, porra, também esconde pra caralho, né? Se não me engano, no Trilogy, né? Que é o remaster. Eles tiraram aquela porra lá e ficou ruim pra caralho, velho.
Depois tiveram que colocar de novo. Isso aí, pô. Os caras acertaram em cheio. Muito boa. Eu não vou aqui falar da história do Silent Hill 1, até porque eu nunca joguei, mas eu sei que tem a ver com divindades. É igual o filme que vai fazer monstro, aí bota o monstro lá numa pura escuridão, tá ligado? Fica uma merda. Mais psicológico. Mas a intenção ali é esconder o CG, mas ainda fica ruim, velho. Tanto herói contra vilão. O homem comum versus as forças do mal. É por isso então que Silent Hill 2 é tão lembrado e é o mais famoso da franquia, que depois teve até outros, 3, 4. E o motivo do 2 ter sido aquele que se tornou mais famoso tem a ver com uma virada de chave perante esse movimento que explodiu com Resident Evil. Enquanto não sei, velho, não prestei atenção, perdão. Contra zumbis, mutantes e coisas do tipo, a partir de Silent Hill 2, os zumbis vão voltar, velho, finalmente. Tudo é tão somente um horror psicológico. Sim, ainda há monstros, você ainda precisa dar porrada e tiro, mas o mais fantástico aqui é que conforme a história avança, você percebe que não há mais heróis nem vilões. É a ruptura desse maniqueísmo moral, do bem contra o mal, junto, obviamente, de uma gameplay muito envolvente, muito densa, profundamente imersiva, que fizeram essa lenda que se tornou Silent Hill 2. Pra deixar bem claro aqui, eu não vou falar de adaptações, não vou falar dos filmes, também não vou falar da franquia como um todo, e também não vou focar no remake, que eu não joguei, mas me disseram que tá bastante fiel no geral, então a gente vai até usar aqui no vídeo pra ilustrar, mas a ênfase aqui no vídeo é no jogo original mesmo, aquele lá de 2001. Boa. Vocês vão ver por que a exaltação em torno desse joguinho é bastante justificada, porque poucas vezes eu já vi, sejam filmes, quadrinhos ou jogos, a tratar de maneira tão profunda a negação perante um trauma, um evento violento, uma realidade insuportável. E fazer isso muito a partir foda, do psicologismo freestyle, misturando psicanálise freudiana, lacaniana, mas também arquétipos junguianos, enfim, fazendo um caldeirão de referências, mas fazendo muito bem feito. Inclusive estabelecendo, entre toda uma comunidade de fãs do jogo, uma polêmica até hoje infindável, que tem a ver com o papel do erótico nesse mundo de horror. Vocês ainda vão entender melhor aqui, conforme o vídeo avança. Mas já adianto, muito do bate-boca em torno de Silent Hill 2 tem a ver com o fato de que os monstros são profundamente insinuantes, eles fazem coisas muito sugestivas, existem diálogos que são... Cara, eu ainda não fui convencido de que o James... não tem nada a ver com repressão sexual do Jameson, isso não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, por que essa sexualização, tá ligado? Sendo que os monstros, né, velho? O que acontece em Silent Hill é justamente um reflexo, né, velho, dos pensamentos, né, velho, do protagonista, né, velho? Entre outros ali, que no decorrer da gameplay se misturam, né? Então, cara, se não é, o que é? Aí ninguém explica, velho. Tudo bem que a gente viu lá que talvez o não seja intenção do rapaz lá, né? Eu acho que quem fez os designs foi o Masahiro Ito, né? Deixar sexualizado, mas porra, se essa não era a intenção, imagina se fosse a intenção, então. Porra. Apelativos para uma sensualidade. Isso do ponto de vista não só o monstro, como ela é a estética eroguro. Fruto de Silent Hill, né? Então, quer dizer erótico grotesco. Já tem um monte de vídeo no canal sobre isso. E é uma tradição literária e gráfica do Japão muito influente e que busca explorar não simplesmente esse erotismo de uma pessoa com tesão pela outra, mas sim uma pulsão de vida tão radical que também pode ser muito violenta. Dito de outra forma, o que essa tradição eroguro traz é o quanto que o querer viver caminha no limiar do querer morrer. A ideia do quanto o desejo é tão excedente, tão excessivo, tipo, você tem um par de relógios, você quer ter mais 10, você tem um carro, você quer ter mais 10, você tem uma mulher, você quer ter mais 10. Em suma, o quanto o desejo é algo que devora e nos devora, consome e nos consome. E ao fazer isso, afirma a vida na diluição dessa mesma vida. É como diz o filósofo Jorge Bataille, o erotismo é, antes de tudo, uma afirmação da morte em vida. Você se dilui entre os outros, seja pelo seu corpo, seja pelos seus sentimentos, seja pela sua busca por algo maior. Até mesmo a relação com o sagrado, o êxtase religioso, também é algo erótico. E é justamente nesse ponto que Silent Hill 2 toca, então por isso vocês já veem o quanto que aqui você está lidando com uma história bastante profunda. E claro, por ser assim, muita discussão, às vezes que vai no caminho certo, às vezes que vai no caminho errado, acabam surgindo por causa desse joguinho. A ponto até de Masahiro Ito, diretor de arte do jogo, então é ele mesmo, ficar explicando para os jogadores. E inclusive desdizendo
coisas que as pessoas sempre entenderam, o que levanta mais uma discussão. O autor é uma autoridade sobre a leitura, sobre a interpretação dos outros? Indo mais além, a intencionalidade do autor pode restringir tudo aquilo que o público enxergou? E se o autor está explicitamente negando coisas que são muito evidentes? Porque, tipo, às vezes o autor tem uma intenção, mas vamos ser francos, às vezes não tem a competência para alcançar essa intenção. Exato, perfeito. Essa é a palavra. Eu acho que é o que aconteceu aqui. Ele tem. Eu acho que ele não foi. Eu não digo competente, vai, porque o jogo é bom, né, velho? Eu acho os designs do jogo muito massa, né? Do jogo em geral, massa. Mas eu digo mais que talvez faltou capricho, tá ligado? Ali perdeu a mão em certas questões, né? Nesse erotismo, né? Sexualização de alguma cena, de alguns monstros. Enfim, acho que foi mais isso. E de fato é aquilo que eu já falei no outro vídeo lá, né? Sobre isso do autor ficar explicando, né, velho? Que meio que, porra, eu acho que é melhor deixar a galera interpretar. Mas eu acho que justamente por ter gerado essa polêmica tão grande, a galera ter interpretado que o James era o vilão da parada, tá ligado? Assim, o pessoal começou a interpretar as coisas tudo errado. Aí eu acho que por isso que ele veio a público querer esclarecer as coisas, tá ligado? Explicar o jogo, né, mano? Aí é aquilo que eu falo. Quando há muita gente, assim, interpretando de uma maneira errada, também não é. O diretor também não errou ali. Talvez ele poderia ter ido pra um outro caminho, ou ele deixou ambíguo demais, ou sei lá, abriu. Ele também não tem uma certa culpa de deixar ali que as pessoas interpretem dessa outra maneira errada, tá ligado? Talvez eu acho que é isso que o Nick vai tratar aqui. É interessante entrar nesse assunto. Um questionamento que eu fiz lá no vídeo do Rob. Ele trouxe aqui também. O público tem de um jeito, mas ele fez uma obra que acabou sendo outra. Neste caso, ainda vale considerar a intenção do autor? Aliás, esse papo todo sobre o poder da autoria ainda faz sentido? Sim, pessoal, tudo isso eu vou tentar responder aqui nesse vídeo, e ele vai ficar gigante por causa disso. Mas para eu poder aqui me aprofundar, a gente obviamente vai ter que repassar pelo enredo. E acreditem, isso é muito bom. Como eu já comentei com vocês, a história começa com o nosso protagonista, James Sunderland. Caiu. Pera aí, velho. Tá voltando, amigo. Aí, voltou a live, velho. Vambora. Mas ele fez uma obra que acabou sendo outra. Neste caso, ainda vale considerar a intenção do autor? Aliás, esse papo todo sobre o poder da autoria ainda faz sentido? Sim, pessoal, tudo isso eu vou tentar responder aqui nesse vídeo, e ele vai ficar gigante por causa disso. Mas para eu poder aqui então, pra mim não, aqui não, naquilo assim, não vale. James ter repressão sexual, né, velho? Assim, né, dos monstros sexualizados, como é que é o nome? Maria ser sexualizada. Assim, eu acho que cabe também essa interpretação, por mais que, não seja intenção, não é isso que o autor quis, né, velho? Cara, desculpa, acho que cabe, mesmo que não seja a intenção do autor passar isso, mas, porra, do jeito que foi feito, essa teoria se encaixa muito bem, tá ligado? Então, assim, eu acho que vale você ficar com a teoria e ignorar. O autor falou que não é isso. Foda-se ele. Porra, tá muito que é isso, cara. Não é possível, velho. Tá ligado? Obviamente eu tenho que passar pelo enredo. Aí dá aquela ignoradazinha. Isso é muito você tem que ver o que é coerente e o que não é, tá ligado? Com o nosso protagonista, James Sunderland, que recebe uma carta de sua esposa Mary, morta há 3 anos. Só o começo do jogo já traz o clima que vai se tornar constante daqui em diante. Planos longos, arrastados, lugares escuros, opressivos, com uma estética industrial decadente, muito envolta de mofo, manchas de todo tipo e ferrugem. Porque sim, tem muito metal, tem muita grade, e eu já adianto, a grade aqui não é por acaso. Só que nesse começo, James está apenas num banheiro, olhando pra si. E aqui essa imagem é bastante até clichê. É o famoso quem sou eu. Só que claro, a essa altura aqui do jogo, você ainda não sabe disso. É só um carinha se olhando no espelho. Porém é nesse começo que a gente fica sabendo da tal da muita carta, umidade, né, velho? Tudo molhado. Morta, pedindo para que ele fosse no nosso lugar especial. Conceito também. Silent Hill. E assim começa a sua jornada, em busca da verdade, supostamente. O carro está ali do lado de fora do banheiro, com a porta aberta. Não, pô, eu fico zoando, mas é super normal, velho, hiperinterpretar a obra. Eu mesmo falo isso de mim, que eu mesmo hiperinterpreto coisas que
Nem tem, velho. Isso aí é normal. Eu sou os outros, mas eu também sou igual, mano. Eu mesmo me coloco como igual, assim, nessas coisas. Nem fecha o carro. Isso parece tão somente uma espécie de falha do jogo, mas não é. Isso já é um Mas, indicativo. mas assim, a gente tem que ver se a coisa faz sentido também, tá ligado? Eu posso discordar da opinião do cara. O cara interpretou um bagulho e falou assim, ó, cara, eu acho que não tem nada a ver isso aí. Eu posso discordar, tá ligado? Pô, tem todo o direito de discordar. Mas é a opinião do cara, o cara viu aquilo ali, tudo bem, tá ligado? De que esse homem está perplexo. Alguma coisa Perdão. está deixando ele bastante desorientado. Você vai dizer, bom, receber uma carta de uma pessoa que já morreu, pode ser isso, né? Mas tem mais coisa aí. É óbvio que essa jornada, que se dá a partir de uma descida, e que vai cada vez mais se radicalizando ao longo do jogo, e muito busca um imaginário tão típico da Divina Comédia. A sensação de que conforme você desce níveis, mais ao fundo do grande mal você chega. E por cada um desses níveis, um pecado, uma falha, um horror você precisa confrontar. E nesse sentido, Silent Hill é uma imagem não do inferno, mas de um umbral, de um lugar de passagem, onde você não consegue antever o que há no horizonte. As névoas estão ali justamente para turvar a sua percepção. Não tem como Tipo ter um certeza purgatório, né, do que velho? existe logo lá à frente. É nesse sentido, então, conforme não James vai exatamente indo em direção purgatório. ao centro da cidade, que ele passa por um cemitério. Lá ele conhece uma personagem que vai ser importante aqui na história, que é Angela Orozco. Ela também parece um tanto desorientada, ela não acha a lápide do pai e dos seus irmãos, e ela diz que está ali para buscar a mãe. Ela avisa a James que a cidade é meio estranha, tem algo que nem ela sabe explicar. James não parece duvidar dela, mas diz que, bom, ele precisa de respostas. É seguindo essa trajetória que James vai esbarrar com um rádio que transmite falas que lembram da sua esposa, pedindo para que ele vá até ela. É um áudio muito quebrado, tem gente que nem percebe que é a esposa dele. Só que o mais significativo aqui é que ele vai esbarrar pela primeira vez com um dos monstros da história. No caso, um chamado de Lying Figures. O design desse monstro é extremamente desconfortável e chama atenção justamente pelo bizarro. Uma figura com pernas femininas, um tanto sensual até, mas que da cintura pra cima parece uma pessoa confinada dentro de um saco, uma camisa de força, isso até o rosto. Dá pra você especular aqui toda uma simbologia de morte, um saco para cadáver, uma contenção para alguém louco, ou mesmo uma imagem de repressão, de braços presos, de rosto não expresso, sentimentos que se sacodem e que querem eclodir. Vão por mim. Conforme estiver avançando aqui, isso vai ficar mais claro. Outra particularidade desses monstros é que eles vomitam, que obviamente é uma ideia de enfermidade. James se livra do monstrinho, segue adiante e consegue chegar até o centro da cidade. Vamos ver se o Nick vai concordar comigo, velho. A névoa te segue forte, não tem ninguém, absolutamente ninguém. Comigo com a galera, né, que teoriza isso. Até um conjunto de apartamentos. E uma coisa que vai começar aqui a aparecer no jogo é o quanto o cenário parece sempre querer dizer algo a James. No começo é sutil, mas isso vai ficando cada vez mais forte. Inclusive ele mesmo vai percebendo uma série de coisas, relatando desconfortos, como a sensação de que tem algo dentro da cabeça dele. Vai ser nesse conjunto de apartamentos que a gente vai ter a aparição daquele que é supostamente o grande vilão do jogo, que é o Pyramid Head. A imagem de um carrasco com uma espada gigantesca, que lembra meio que a metade de uma tesoura e que tem uma pirâmide sobre a cabeça. A simbologia desse monstro eu vou explicar um pouco melhor depois, porque vai fazer sentido quando a gente entender o mistério por trás da história. Mas o que é bacana aqui é que nessa primeira aparição, Pyramid Head tá lá parado, atrás de uma grade, só olhando para James. A sua figura é ameaçadora, mas o que espanta mesmo é esse monstro te olhando. Aliás, você nem sabe se ele tá te olhando, porque ele tem uma cabeça de pirâmide. Ele só está lá, diante de você. Outro personagem importante aqui, com quem James vai se deparar, vai ser a menina Laura, de 8 anos. Ele tenta pegar uma chave, de novo através de uma grade. Várias vezes você se depara com grades, com obstáculos, e vai ser nessa ocasião, tentando ali alcançar um item, que ela aparece pra chutar pra longe de você e te trollar, menina desgraçada. Uma coisa típica nesses jogos, pra quem nunca jogou, é que você tem que ir atrás de um item, que remete a outro item, que permite que você entre num lugar. Geralmente num lugar pra voltar do outro. Até porque eu confesso pra vocês que leve trás, né? Que eu meio que me distraio. A chave de ouro, o anel de chumbo. Tipo, elas têm significado. Eu também, velho. A parte mais de exploração do jogo geralmente é o que mais me distrai. Às vezes eu perco um pouco o foco da história pra ficar explorando, vendo detalhes, as coisas assim, tá ligado? E isso é bom também, não que seja ruim, tá ligado? Isso é legal, né? É você vendo, explorando ali, vendo, pegando mais informações, vendo quanto aquilo ali complementa a própria lore do jogo, né, velho? Então,
que me Faz parte da distrai. gameplay, é Chave bom. de ouro, o anel de chumbo. Tipo, elas têm significado, mas eu vou ficar aqui realmente com aquelas que eu acho que são mais relevantes. E vai ser nessa busca por itens que permite o progresso de James que a gente vai se deparar com uma pessoa morta vendo TV. Essa aqui é a primeira grande constatação de que há perigo nesse lugar. Existem vítimas. Eu também E esse sou homem que a gente não vê o zelotinho, velho. rosto, não por acaso lembra James. James. Guardem a imagem deste homem morto perante a TV, porque ela vai ser importante. Seguindo nessas tantas passagens secretas, uma que chama a atenção é quando você tem que passar por um relógio, e lá tem o seguinte texto: as cicatrizes do passado devem remover a agulha que para o tempo. Prestem bem atenção nesse texto. Dito de outro modo, o que está sendo falado aqui é que o trauma, o sofrimento, precisam fazer com que o tempo retorne. Ou seja, se você precisa fazer isso, é sinal que agora o que está posto é o contrário, uma espécie de tempo suspenso, estagnado, e por causa de algo horrível. Mas como assim? Essa resposta ainda vai esperar, mas não é por acaso que agora o Pirâmide Red, aquele que estava nos olhando de maneira suspeita, quer dizer, a gente acha que estava olhando, pois bem, agora ele realmente é um perigo real. A primeira aparição dele é mega sugestiva. Ele está atacando manequins. E que aqui não são meros manequins, são outro tipo de monstro que tem em Silent Hill 2, que são pernas femininas acopladas com outras pernas femininas por cima. E essas pernas cheias de próteses, trazendo essa imagem dúbia de algo sensual, afinal, são pernas de mulheres, mas também algo doentio, debilitado. É um misto de objetificação feminina com abjeção feminina. E vai ser esses manequins que a gente vai ver o Pirâmide Red fazendo algo com elas que parece, mas muito, um estupro. Ah, mas um dos autores nega que era essa a intenção. Tá. James resolve simplesmente se esconder. Porra, caralho. Pô, isso aí me pegou muito lá no vídeo do Rob, velho. Pô, o Masahiro Ito já confirmou que não era essa a intenção, tá ligado? Caralho. Pô, eu vou botar duas pessoas transando ali, velho. Pô, mas eu não queria que fosse que eles parecessem com sexo, velho. Pô, mas por que você fez duas pessoas transando, velho, então? Porra, viado, é foda. Um dos autores nega que era essa a intenção. Tá. James resolve simplesmente se esconder. Ele testemunha esse horror, mas eventualmente vai precisar se defender. Outro personagem com o qual James vai esbarrar, conforme segue na sua jornada, é com Ed. Trata-se de um homem gordo, feio e que está chamando Hugo diante da privada. Há um homem morto ali perto, e é nessas circunstâncias estranhas que Ed e James se conhecem. Ed nega que tenha feito algo com aquele homem, ele já estava assim quando ele chegou lá. A conversa não tem como muito prosseguir, até porque Ed está passando mal, mas um alerta ao outro de que existem perigos naquele lugar. A partir de uma tabuazinha que liga um prédio ao outro, James prossegue para um outro conjunto de apartamentos. E essa imagem eu acho bacana, a ideia da ponte, frágil, é uma alegoria direta. Coisa boa só porque o quadrinho são sarjeta, velho. O Lynch, é Lynch ou Link? Agora esqueci. Aqui, velho. Porque se fosse vídeo de outra pessoa, você fala que, mais um dia de vídeo. E essa imagem eu acho bacana, a ideia da ponte, frágil, é uma alegoria direta para o que a gente está vendo aqui acontecer. O nosso protagonista prosseguir sempre de uma maneira precária, e eu não falo só materialmente, mas também espiritualmente. Ou seja, ele avança pisando sobre fatos que são muito frágeis, sobre supostas verdades que ele acredita. Aliás, não por acaso a gente vê em vários momentos no jogo o protagonista precisando colocar a sua mão dentro de uma parede com mariposas para poder pegar um item, ou tentando resgatar uma carteira na privada, ou a partir de um fio de cabelo com um gancho pegando um outro objeto no ralo, sempre buracos, na qual James precisa colocar a mão, mas ele tá com nojinho, o que é esperado, mas ele vai ter que mergulhar de cabeça. Isso ainda vai acontecer. Nesse segundo conjunto aqui de apartamentos, ele esbarra mais uma vez com a Angela, ela na frente de um espelho, muito confusa, carregando uma faca. Vocês lembram? Angela está em busca da sua mãe, mas tem algo errado aí. Ela demonstra comportamentos que dão a entender que ela está prestes a tirar a sua vida, e alterna comportamentos serenos com respostas agressivas. Ela inclusive subitamente se sente ameaçada por James, mas volta a si e deixa a faca para trás, uma faca com manchas de sangue. Angela não está ferida, esse sangue não é dela. Esse item aqui, que a gente recolhe, vai ser bastante determinante no jogo. Para conseguir sair daquele conjunto de apartamentos, vem um embate com o Pirâmide Red. Aparentemente você nunca o derrota por completo, apenas consegue se livrar dele momentaneamente. E aqui tem um detalhe simples. Essa luta faz com que diminua uma inundação e permita você passar e sair do lugar. Essa ideia de uma água imunda que sobe ou desce conforme critérios que não estão muito claros é algo que tem um peso simbólico na história. Não podemos esquecer que para muitas religiões
situações, as águas são lugares de recuperação e passagem. É um espaço de batismo e renascimento. Ao mesmo tempo, uma inundação, ainda mais de águas tão imundas como aparece em Silent Hill, é também a imagem de que algo está emergindo, algo está vindo à tona. Só que para isso acontecer, você também precisa submergir. Porém, conforme James é reativo ao Pyramid Head, o que é esperado, afinal trata-se de uma figura ameaçadora, conforme ele é reativo, essa inundação recua. A emergência daquelas águas, ou do que elas simbolizam, é adiado. Vocês estão percebendo, né? Todos os elementos aqui que eu tô trazendo são um grande alerta. Algo não cessa de querer vir à tona, mas ainda não está vindo. James precisa seguir a sua jornada. Eu sei, porque eu conheço o jogo. A gente volta a ainda mais agora, porque a gente tinha gameplay completo. A gente esbarra com a menina Laura. Ela parece circular um tanto que inconsciente dos monstros. É como se ela tivesse alheia a todos os perigos. Ela indica. Pô, e é legal que o Lynch tá colocando algumas interpretações a mais, né? Acrescentando mais esse negócio da religião da passagem, né? A água ali. E faz todo sentido com o final do jogo. É uma boa interpretação que o Lynch trouxe aqui também, tá ligado? Nossa, é muito coerente, velho, com o final do jogo. Principalmente quando, se não me engano, o James fala que agora eles vão estar juntos, né? É Lynch ou é Link, velho? Eu sempre esqueço, velho. Eu falo Lynch, mas deve ser Link. Lynch. Eu sempre confundo, velho. É Link, né? Enfim, foda-se. O quadrinho na sarjeta chama Linkzinho. O quadrinho ali... Eu até perdi no raciocínio, velho. Mas enfim, lembrei. No final do jogo lá, quando ele fala que eles vão ficar juntos, né, velho? E, né? Eu acho que tá cheio de spoiler aqui, não tem problema, né? Que ele se mata, né? Com o cadáver da Mary no banco de trás do carro, né? Se joga no lago. Então, é coerente com a interpretação que ele tá dizendo aqui. Mary, o que deixa James ainda mais intrigado, fala de uma carta e ainda por cima acusa Leon tá James. shed, tá velho agora. Mary. James fica incomodado, quer mais respostas, mas a menina foge mais uma vez. James segue focado na sua jornada principal, quer ir no suposto lugar especial de Mary, talvez encontrá-la lá. Ele segue então para um parque e, chegando no lugar onde ele esperava encontrar Mary, ele encontra uma mulher muito parecida com Mary, chamada Maria. Sim, tipo John, João, Alexandre, Alexander, Francis Bacon, Chico Toicinho. E o que é de diferente Maria é que ela é muito mais provocante, sensual do que Mary, esposa falecida de James. Inclusive, quando ela já dá em cima do James, falando inclusive do seu calor, é quando James diz, realmente você não é Mary, você só é muito parecida. Maria então faz umas perguntas um tanto esquisitas. Você amava ela? Talvez você a odiasse. Oxi. James fica profundamente incomodado, meio que diz, tá bom, vou continuar procurando Mary. Tchau. Só que Maria indaga, você vai me deixar aqui? Essa cidade tá cheia de monstros. Porque não dá, o jogo é bom, velho, pra caralho. Responsável. Eu quero jogar. Maria leva consigo. Quero lugar especial. Quero listar, velho. Então talvez eu não posso fake listar, não posso lá pra listado, sabe que eu nunca joguei. E aí que segue mas eu conheço pra caralho o jogo. Que buscar itens pra conseguir prosseguir na sua jornada. É nessa que James vai para dentro de uma casa de boliche e lá ele vê Laura e Ed comendo uma pizza. Esse elemento da pizza aqui é importante, tipo, é uma cidade supostamente deserta, é uma cidade monstro. Porra nenhuma, e de onde ele tirou aquela pizza? pizza? Entregou a pizza? Exato. Percebam, tem algo muito errado, certo? Para além do óbvio, para além dos monstros. Só que James não consegue entender direito o que tá rolando porque Laura sai correndo. E ela foge até um hospital, Brookhaven. Com certeza, velho. Aí então fala pra James, essa menina tá andando por aí, a gente precisa cuidar dela. E aqui nesse hospital mas não você tem já imagina, problema, né? velho. Vai ter de novo coisas muito horríveis. Sendo mais isso não vai fazer com que eu dê a nota baixa pro jogo, tá ligado? O jogo é foda pra caralho. Pescoço pra baixo, mas com uma espécie de saco na cabeça, ou aquilo é a cabeça dela. E talvez jogando pode ser mais foda ainda do que eu acho que é, tá ligado? Pô, assim como muito jogo que a gente assiste aqui, eu falo que é uma merda, mas talvez jogando pode ser que não seja uma merda, pode ser que seja bom, né? Inclusive God of War 2018 e Ragnarok, que são dois excelentes jogos, né? E eu tenho que ver, né? Eu não sei por que o algoritmo do X tá colocando todo dia o pessoal falando que o jogo é uma merda, um lixo. God of War é horrível. Eu não sei do nada isso, velho. Porra. Acho que é o pessoal querendo ganhar atenção, velho. Só pode ser. Mas com uma espécie de saco na cabeça. O pessoal chamando God of War de filme interativo, velho. O que dá pra elas feições, às vezes, que lembram, tipo, o formato do rosto de um bebezinho.
mas indo na direção de uma abstração, inclusive com um elemento na boca. E assim como as line figures estão com o rosto coberto e os manequins O pior que eu nem tô comentando, me dá vontade, mano. Também trazem alguma coisa envolvendo a fala, a boca, oralidade. Assim como em outros momentos, aqui cada vez mais o cenário... Até o Frost tá enchendo o saco lá também, dando uma leve desmerecida em Expedition, velho. Só porque tem Perry, velho. Falando sobre porra, loucura. O Frost deve achar que o Sekiro é uma bosta, né, velho? Pra o cara odiar tanto Perry assim. Se tem Perry, igual ruim. A ele. São registros do hospital. Aqui você vê um médico falando sobre loucura e chamando a atenção que aqueles que estão em sofrimento, aqueles que vivem perante uma negação da realidade, talvez esteja só buscando um lugar fechado e distante, um outro lado, e que talvez coubesse entender a realidade dos pacientes, essa realidade paralela. Aí fica a pergunta: o que isso exatamente tem a ver com James? Mas voltando para essas ameaças mais diretas, James acha melhor deixar Maria em segurança em um quarto. Ela toma alguns remédios. Diz que é por causa de uma ressaca. Quarto de hospital, remédios. Tá, mas é só uma ressaca mesmo, né? Será? Ainda nesse vai e vem do hospital e seus perigos, Frost também tá comentando coisas lá que tá me deixando meio puto. Tanto monstro. A opinião dele, né? Fazer o quê? Ela traz algumas novas informações. Ela diz que encontrou Mary ano passado. James fala, é mentira. Mary morreu faz 3 anos. Laura fica ainda mais incomodada. Ela explica então que tem uma carta de Mary. James quer saber onde está. Laura o conduz até uma sala, mas era uma arapuca. Ela só queria se livrar do James. Ela realmente não gosta dele. Ô, guria desgraçada! E vai ser nesse lugar, nessa armadilha, que James vai se deparar com mais um monstro famoso da série, que é o Flash Lips. Figuras presas numa estrutura retangular. Pô, esse aí eu esqueci qual era a gnose dele, velho. Bastante corroída, decadente e com essa coisa esquisitíssima que é de vir do teto. Essas imagens de suspensão, de inversão, o que deveria estar no chão está no teto, o que deveria estar de pé está de ponta cabeça. Enfim, tudo isso serve não só para causar um estranhamento, mas para mostrar que talvez estejamos lidando com o mundo ao avesso. E de outra forma, não seria absurdo falar que a jornada de James é fazer com que as coisas se desvirem do avesso. Só assim ele vai conseguir enxergar a verdade. Outra particularidade sobre os Flash Lips é que eles são pernas suspensas que no lugar dos órgãos tem uma boca agressiva, hostil. Guardem essa informação porque isso vai ser importante. James consegue vencer os monstros, embora acaba perdendo sua consciência. Caraca, no remake dá pra pegar bem agora o que é, velho. Ela ficado no quarto, fica fula porque ele não voltou. Ela diz, por que não me salvou? Ela insiste nisso. E aqui você fica meio ressabiado. Maria é praticamente igual a Mary. E ela fica bastante incomodada quando James se ausenta. Quando James não a salva. Porém é ela que insiste que é preciso ir atrás de Laura. Maria fala que nem sabe por quê. Ela só diz, sinto que cabe a mim proteger essa menina. Eles pegam um elevador e a partir daqui o cenário cada vez mais começa a falar com James. Aí é quando ela fica troncha, rádio, vai deitar? Uma espécie de show de TV que fala de um programa nessa lógica de auditório que se chama Prêmio ou Castigo. E o participante chama-se James. Aqui a coisa já não tá mais nem sutil, né? O nosso protagonista tá indo em direção a um prêmio, que aqui a gente pode entender, encontrar a ex-esposa, Mary, ou né? um castigo, ou punição. Só que castigo por causa do quê? Nessa busca de itens pra lá e pra cá, James e Maria vão até uma geladeira. Inclusive, James tem dificuldade de abrir. Ah, é verdade, tem a geladeira. E que no remake tá com cabo, tem um cabo, né? Como nesse jogo, nada é por acaso. E a partir dessa provocação que eles encontram ali um anel de chumbo. Pense, o chumbo é uma coisa pesada. E um anel, bem, ele sela, muitas vezes, um pacto. Como um anel de casamento, certo? Isso os conduz até uma porta que tem uma pintura de uma mulher com as suas mãos em 3D. Notem como imagens femininas aqui são recorrentes. E nesse vai e vem, tentando sair do hospital, correndo em direção ao elevador, o Pirâmide Head aparece. James vai na frente, não tem como ser de outra forma, você é o jogador, você precisa ir na frente, você tem que deixar, inevitavelmente, Maria para trás, senão você morre junto. E quando você está tentando fazer com que Maria também chegue até o elevador, as portas já estão se fechando, você agarra ela pelas mãos, mas o Pirâmide Head a alcança. Maria é morta na frente de James, que não consegue salvá-la e deixa a porta do elevador
fechar. Aqui, a tragédia se repete. James, que havia perdido Mary, agora também perdeu Maria. Mary, que morreu 3 anos atrás, agora, diante dessa Maria muito semelhante a Mary, o horror se repete. Mary havia morrido por causa de uma doença. Maria foi assassinada. Em ambos os casos, James perdeu mulheres muito parecidas, não só em fisionomia, mas também no papel que vinham ocupando na vida dele. Companheiras de jornada que ele não foi capaz de salvar. Esse aspecto da repetição é fundamental aqui em Silent Hill 2 e tem uma explicação de ordem psicológica. Só que assim, galera, isso aqui é apenas uma grande introdução de todo um horror que ainda vai se adensar mais e que, claro, vai trazer as respostas que a gente tanto quer. Talvez não as respostas que a gente gostaria, mas aquelas que a gente deveria receber. E claro, aquela isso que a gente tem precisa, a ver né, com velho? o significado por trás de tudo que a gente tá vendo, que traz até mesmo uma pergunta. Tem significado? E eu já adianto, tem. Tem. Mas não tem. Eu vou explicar melhor Oxi. ainda. Mas antes de continuar nessa maresia Explica de pra nós. absurdos, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo. Já se tá inscreva, curtido, caso velho. seja Faça novo isso no por aqui, início já, compartilhe. Esse canal só existe Já tá graças no aos jeito. apoiadores, tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram e sorteio de gibi. Inclusive, o próximo encontro do grupo de estudos, que vai ser agora neste sábado, dia 8, nós vamos nos reunir para falar mal de Death Note, porque sim, merece. Então eu vou deixar o link do nosso apoio na plataforma Catarse, na descrição do vídeo e também no primeiro Eu comentário discordo. fixado. E considere Death ser Note é membro muito aqui no bom. YouTube. Por R$ 6,90 tem lives exclusivas a cada 15 dias. Por R$ 14,90 além das lives, tem conteúdo 100% exclusivos no Sarjeta Plus a mais. O último mesmo foi a versão do Mad Max de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. E por R$ 39,90, além do Sarjeta Plus a mais e das lives, você tem também o Sarjeta Acadêmica, com encontros semanais onde eu leio e explico textos filosóficos. Atualmente estamos lendo Rizoma, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. É bem cabeçudo, recomendo. Mas vambora. Esse vídeo vai ficar imenso, não tô nem na metade ainda. James prossegue aqui na sua jornada solitária. E é nessa que ele vai encontrando documentos que parecem dizer muito sobre ele. Como, por exemplo, a anotação que diz que encarar o abismo é encarar a si mesmo. Nas ruas à noite, James também se depara com uma carta que diz: a verdade geralmente trai as pessoas. E essa carta está falando com James. Escrita por um médico, ele até mesmo fala: você quer a verdade ou a tranquilidade? James está nas ruas porque segue procurando Laura. Ele vai até um museu lacrado que pertencia à Historical Society de Silent Hill, a velha sociedade. E é no seu subsolo que há uma prisão. A pichação já adianta. Isso são portas do pesadelo. James desce uma escada imensa. De novo a imagem da descida. É como se ele estivesse adentrando uma nova esfera. Novo nível, né, velho? Um andar ainda mais baixo, mas também pode ser muito uma imagem do seu subconsciente. James está escavando as suas próprias memórias. Os seus Aí, pelo que eu me lembro, aí é como se estivesse na mina, né? Toluca, mas um monstro aparece. Ah, não é a prisão, tá certo. Destaque. São os mandarins, seres que se arrastam por baixo das grades, e o que interessa aqui apenas é esse detalhe. Ele tem uma boca na mão, né? Também. Essa descida pro subsolo vai se completar ainda mais com a iminência de abismos. Afinal, como já dizia, para encarar o abismo, é preciso encarar assim. Origem dos Guardiões, beleza. Depois vou anotar. Podem não ser realistas. Tipo, uma pessoa Valeu, vai meu pular querido. um lugar que ela não tem nem ideia do quão profundo é. Mas aqui James parece já estar ciente de que ele tem uma trajetória a cumprir. Algo precisa ser feito. É nessa que ele encontra mais uma vez Ed, que está ainda mais consternado. Ele está armado, dá a entender que matou um cara, depois ele diz que não. Tem que mudar Nada esse chat, e ninguém é velho, muito pra aparecer confiável. ali pra mim, Conforme velho. avança nesses buracos, indo de um para outro, James chega a um conjunto de labirinto. E aqui, gente, isso é quase que um clichê psicodramático. O labirinto são os nossos pensamentos. É esse caminho tortuoso, oblíquo, indireto, que tudo que a gente acha sobre os outros e sobre nós mesmos se perde em caminhos sem saída, em voltas, em contornos, que dificilmente chegam à verdade. E é justamente diante desse obstáculo, aqui traduzido geograficamente para James, que ele reencontra Maria. Ela não estava morta? E esse encontro aqui é bastante significativo. Maria não lembra de ter sido morta pelo Pyramid Head. Ela inclusive fala: você anda meio esquecido, né? Esqueceu até mesmo a fita em VHS das gravações que James e Mary fizeram. Esse tipo de revelação deixa James ainda mais intrigado. Quem afinal é você? E ela responde: eu não sou sua Mary. Eu sou o que você quer. Você não quer me tocar? Ela reforça para James: se você quer me salvar, vem até mim. Eu estou aqui atrás das grades. Você precisa É o que o James queria que a Mary fosse, né? Galera, ele tem uma série de elementos aqui que semioticamente já estão nos dizendo alguma coisa. O detalhe Sim. é que, conforme Maria está falando, a gente tem a perspectiva de uma câmera de vídeo. E nesse sentido eu preciso comentar: a história de Silent Hill 2, pessoal, se passa ali por volta dos anos 80, provavelmente, por causa da fita VHS. De modo que a perspectiva de uma gravação também tem aquele ruído, aquela textura tão típica de fitas desse tipo. E é no meio desse diálogo entre o James e a Maria que essa textura
reaparece na fala de Maria. Por que essa perspectiva específica de mundo está se insistindo no meio de um diálogo? Tem alguém gravando? Não há câmeras ali perto. Por quê que há essa perspectiva de repente? Outra interessante, eu não pensei nisso, velho. Maria, mais uma vez o elemento da grade, tão presente na história, se repete. Só que aqui parece claramente que elas estão na prisão. É Maria quem está presa? Ou é James que está preso perante Exato. Maria? Quando você vê as coisas por outro ângulo, parece que é James que está preso. E aqui você aos poucos vai juntando Lé com Cré. James na prisão, punição, castigo. O que esse cara fez? Ele fez alguma coisa? Tem algo muito estranho nessa história toda. Os embates com Pirâmide Red continuam acontecendo aqui e acolá, mas o que vai ser mais significativo nesses labirintos que James segue tentando libertar Maria é quando ele se esbarra com um documento que fala de um homem chamado Thomas, que foi morto por aquilo que parece um crime passional. O que ele tá falando aqui é o que o Roger já tinha visto lá no vídeo do Rob, velho. Mais um encontro com ela. Tá narrando a história. Talvez a cena mais desconfortável de Silent Hill 2. Angela está numa sala. Aí, ó. Quero saber qual é a interpretação do Link aí. Entrando e saindo pela parede, e é ali que surge um monstro que é o Abstract Daddy, o pai abstrato. O monstro Olha aí. que propositalmente é feito como uma É o mais espécie bizarro. de cama e cuja forma é alguém possuindo outra pessoa. Angela Exato. diz: não, papai. James luta contra o monstro, mas quem finaliza o ataque é Angela. E aqui é evidente o quanto que ela é vítima de trauma. Ela, inclusive, começa a tremer, vomitar. É algo muito difícil. Angela era vítima de abusos constantes de seu pai desde criança. Inclusive, em documentos adicionais do jogo, dá a entender que um irmão ou os irmãos também faziam parte disso. Também. E a sua mãe, que ela tanto busca, a sua mãe era conivente. Sabia que acontecia e deixava acontecer. Aquela faca com uma pequena mancha de sangue que Angela deixou pra trás, e O que do pai e do James irmão. pegou, aquela faca é a arma do crime. Angela havia matado seu pai com aquela faca. Mas por mais que o algoz não esteja mais vivo, ainda a ponta solta. Ela ainda precisa Mas ir o atrás pai, da né? O mãe irmão é uma pra se teoria, vingar né? Ou pra buscar uma superação. Não se sabe. Não fica claro. Agora notem como tudo aqui é mostrado para dar essa dimensão do horror. Não só no formato do monstro, mas o também na negócio- maneira como ele fere o jogador, que é um negócio mega repulsivo. Mais uma imagem. E a parede de também. violência sexual. Isso para não falar desses pistões que entram e saem na parede. O que vocês acham que isso quer dizer? De maneira tão rude, tão agressiva, não há nada de sensual, apenas Exato. repugnante. Angela, porém, segue um tanto hostil a James, até porque ela é uma vítima de um trauma, e é ela quem vai falar pra James que ele não queria mais Mary. É que o por vídeo é perto, ruim, havia o vídeo só não é encaixado do outra seu pessoa. interesse. James fica irritado, isso Você é não ridículo, gosta de eu nunca videogame? faria Aí é isso. foda. Você pode explicar essa situação por Angela não ter tido nenhuma experiência positiva com homens. Então ela considera James, na sua busca por Mary, uma farsa. Mas pode ser que Angela esteja sabendo algo mais. Não porque alguém especificamente contou pra ela, mas porque Silent Hill, indiretamente, conversa conosco. Seguindo aqui na busca de James, a gente tem um puzzle que tem a ver com uma forca e que produz uma imagem muito sugestiva de James aproximando uma forca diante de si, isso numa sala de execuções. De novo a imagem da punição, do castigo, da pena de morte. E vai ser a partir disso que ele vai esbarrar com Maria. Entendi, pô. Finalmente ele vai chegar na cela onde ela estava, só que Maria está morta na cama. Ele perdeu Maria de novo. Ela está toda cheia de feridas, É ou ela foi a- atacada, ou é Ref uma sinal de borboleta, doença. Diante borboleta. dessa repetição, mais uma repetição. Borboleta também que eu James esqueci qual é a diz, gnose ali, velho. Mary. Seguindo na sua jornada, Tem um James, significado então, vai pra dentro também. de uma cova, mais buracos, mais abismos, e se depara com Ed, extremamente surtado, agressivo, mais uma pessoa morta. E aqui a gente compreende também um pouco do passado do Ed. Ele é vítima de bullying a vida toda. Sempre foi humilhado, menosprezado, constantemente apanhava. E como ele tá muito exaltado, James acaba falando: "Você está louco?" E isso deixa Ed ainda mais furioso. Ele diz: "Eu sabia. Você também pensa isso de mim." Com isso você tem um embate entre James e Ed, que se dá num frigorífico de carnes não identificáveis, corpos pendurados, no frio. Ed conta que ele matou um cachorro, deu tiro na perna de um sujeito. É interessante aqui como talvez Ed seja desde um psicopata, uma espécie de serial killer, até mesmo alguém que, na verdade, matou um cachorro e deu um tiro no joelho de um cara. Foi só isso que ele fez. Todos os outros que estão mortos no cenário podem ser monstros. Afinal, com James a gente também tá matando um monte de monstros, certo? E talvez sejam pessoas que estavam em Silent Hill, mas que não foi o Ed quem matou. Esse grau de desorientação segue forte. A ideia aqui me parece realmente... Sinceramente, eu não sei também ver o que pode ser que essa carne aí, velho, sinceramente. James o mata. E ele sofre. Eu também Ele não diz aqui lembro uma frase a que tem explicação do efeito Rob lá. que parece destruí-lo.
eu matei um ser humano. Não por Exato. acaso, na sequência, ele pensa: Mary, você realmente morreu 3 anos atrás? Por que que depois de ele matar Ed, matar um ser humano, ele voltou a lembrar de Mary e começou a colocar em dúvida se ela realmente morreu 3 anos atrás? Só que tem um detalhe ainda mais bizarro. A carta que James recebeu, a carta que o levou até Silent Hill, carta de Mary, agora branca. está em branco. Ao a gente observar aqui o arco, tanto de Angela quanto de Ed, a gente percebe que aqueles que estão em Silent Hill assim estão por causa de coisas terríveis que eles fizeram e fizeram com eles. Não um estado de amnésia, de um esquecimento involuntário. Pelo contrário, o que está em jogo aqui é um estado de negação, de um esquecimento voluntário, de um querer esquecer, porque só assim dá para viver. Isso é muito comum em Os seus atos foram consequência e agora eles estão sofrendo uma nova consequência pelos seus atos. voluntário. Consequência da consequência. Esquecer, porque só assim dá pra viver. Isso é muito comum em vítimas de trauma. Você esquece porque é insuportável lembrar. Só que eventualmente essa verdade emerge como as águas imundas de um passado. E é isso que a gente tá vendo acontecer com Angela, é isso que a gente tá vendo acontecer. Seria bom ver o de God of War 2018 também Como é que dele. vai ser? Bem, ele finalmente segue pro Lakeview Hotel. Ele atravessa o Lago Toluca. Mais uma vez aqui, algumas rimas visuais com a Divina Comédia. A diferença é que essa barca do inferno não tem um barqueiro, cabe apenas a James seguir sozinho nessa jornada. E se você se sente Seguir a luz do farol, né, velho? sem rumo pela névoa, talvez a melhor escolha seja transitar para o mundo da tecnologia. Olha Pra aí, lá isso, vem o Mechan, existe velho. a Alura, a maior escola A Lura, velho, de bom avançar demais, pra velho. todo. Eles estão na Alura, você aprende a massa da Alura, milhares de pessoas crescendo de conexão de porto, você É garante isso aí. uma única Vambora. acesso único. James encontra lá. James, primeiro comentário fixado. Isso aí. Garanta sua matrícula com o maior desconto do ano. Corre, James, corre. E agora, de volta pro vídeo. Chegando lá no Lakeview Hotel, James encontra a Laura. Ela estava tocando piano, o assusta, mas eles finalmente conversam e aqui a gente começa a entender Pô, melhor pior as que no coisas. remake ela tá com a Laura cara de conheceu Mary pestinha mesmo, no velho. hospital. Provavelmente um hospital de caridade, Porra. tocado por freiras. Laura é uma órfã, Mary era uma interna. E elas acabaram Garota do cu estabelecendo riscado, um laço. velho. Mary fez uma carta e deixou com a enfermeira Rachel, de modo que essa carta fosse entregue a Laura depois de que ela morresse. Além de ver Mary pedindo para Laura ser compreensiva com James. Sim, Mary espera muito por James e às vezes James fica de mau humor. Mas ele é um cara doce, reforça Mary. Inclusive, é dito ali que Mary queria muito ser a mãe de Laura, queria adotá-la, e que em outras condições isso seria possível. Mary deseja feliz aniversário a Laura, que está prestes a completar 8 anos. James então pergunta para Laura: quando é que você fez aí que a gente aniversário? revela Ela responde: uma que a gente semana matou atrás. ela. Ou seja, essa carta de Mary é recente. Ela não morreu 3 anos atrás. Ela estava no hospital. E Laura foi até Silent Hill porque na carta Mary fala que estava num lugar especial. Laura não entendeu isso como uma alegoria de um pós-vida, e sim que esse lugar especial seria Silent Hill. Provavelmente foi isso, já que Mary havia falado com saudades da vez que ela e James haviam visitado o lugar. Laura então provavelmente não entendeu uma alegoria, uma metáfora. Ou será que é nós que não estamos entendendo? Será que Mary está realmente em Silent Hill? O que é Silent Hill? É curioso, né? Mary fala em lugar tranquilo, um lugar silencioso. Só que Laura explica, tem uma segunda carta que ela perdeu ali pelo hotel. James segue tentando ir até o quarto onde ele e Mary ficaram hospedados. Ele imagina que lá vai estar a verdade, o quarto 312. Como Maria já havia lembrado ele, eles fizeram uma gravação, existe uma fita em VHS, talvez esteja agora, por lá, velho. o que é esquisito, né? Porque se eles foram há tanto tempo atrás, essa fita não estaria mais lá. Para chegar até o lugar, James precisa entrar num elevador que não suporta o peso dele, então ele tem que partir sem todos os itens, tem que deixar no armário. Esse momento aqui também é muito simbólico, é preciso, para chegar à verdade, se livrar do peso, se livrar da culpa. Um dos motivos que faz com que pessoas entrem em negação Olha aí. é o fardo das suas lembranças. Então é preciso ficar mais leve, é preciso diminuir a gravidade das coisas, pelo menos momentaneamente, para que elas possam ser encaradas. E quando James E a gente vai se descer, livra dos velho. seus itens, ele também se livra da foto da Mary, da carta, que essa altura já está em branco. O jogo segue para lá e para cá, monstro aqui e acolá. Mas se não me engano, acho que a foto e a carta dá pra levar, mas acho que não precisa deixar. Eu acho, né? Não lembro. Que essa altura já está em branco. O jogo segue pra lá e pra cá, monstro aqui e acolá, e James finalmente chega no quarto 312. Lá tem uma fita, ele assiste. São eles juntos, felizes. Mary adora Silent Hill, mas ela está com uma tosse um tanto incômoda.
Mary parece estar ficando doente. Essas informações agora que eu vou trazer para vocês, elas se completam a partir de outros elementos ao longo aqui da história, mas em síntese o que aconteceu foi o seguinte, e essa é a principal revelação quando James assiste a fita. Mary estava doente. Há 3 anos ela demonstrou os primeiros sintomas. Quando James lembra que Mary morreu há 3 anos, é que aquela Mary que ele conhecia, a mulher bonita, saudável, a sua companheira, pois bem, Aquela 3 morreu. anos ela deixou de ser o que era. O médico, inclusive, havia dado uma expectativa de vida de poucos meses, que até poderia se alongar mais, mas isso tudo seria na base de muito sofrimento. E foi isso que aconteceu. Mary não morria. E ela tinha vontades contraditórias. Eventualmente pedia para James para que ele acabasse com o sofrimento dela, mas logo em seguida ela dizia, não, eu não quero morrer, eu quero estar viva. Isso acabou e muito deteriorando a relação deles, o que aqui é a parte muito realista do jogo. Pessoas quando ficam doentes, muitas vezes se revoltam. Pô, será com a que ela própria morreu doença, recentemente, então? em quem tá mais perto. Muitas vezes quem tá ali cuidando. Enfermeiros, enfermeiras estão muito acostumados a receber muitas vezes violência daqueles que eles precisam zelar. E isso, por mais triste e injusto que possa parecer, é algo muito normal. Mary então segue nesse grande vai e vem de hostilidade, de agressão verbal a James, e ao mesmo tempo no carinho, na saudade dele, na vontade de estar sempre junto com seu amado. E é com isso que James também vai lidando. Essas alternâncias, esse sofrimento, essa relação que vai se tornando tóxica, insuportável, mas não porque alguém ali é mau, ou porque alguém ali despreza o outro. Não, isso vai se tornando tóxico porque a doença intervém. Ela vai corroendo, enferrujando todo o amor que havia entre eles, tornando tão frio e rígido quanto uma peça de metal corroída. James então matou Mary, a sufocou com um travesseiro. O próprio James reconhece, Mary morreu e eu matei ela. E provavelmente não foi 3 anos atrás, porque foi 3 anos atrás que aconteceu a doença. Provavelmente James matou Mary ontem, anteontem, inclusive por meio de informações adicionais ao jogo. Mary provavelmente estava naquele carro, sim, aquele que ele deixou para trás, com a porta aberta, perplexo. E ali, na câmera livre, deu pra ver que tá no banco ali, de trás mesmo, velho. Os É abismos, do então, remake, que a né? gente tanto vê na história, é a descida de James ao seu subconsciente. A verdade, que pode trair e que não tem nada de tranquila, como é Então, avisado cara, ao longo do jogo. Lá no vídeo do Rob, o Rob tinha falado que os 3 anos foi coisa da cabeça dele, tá ligado? Assim, uma loucura do James que não era isso, tá ligado? Então, na verdade, assim, a explicação do quadrinho isso aqui faz sentido. Tá? Então tem sim, não é coisa da cabeça dele. Então tem sim uma explicação, velho. A Mary, que ele amava, aquela Mary bonita e que era carinhosa com ele, né, velho? Aquela morreu 3 anos atrás, né, velho? Agora, o que ele fez, né, velho? O ato dele matar ela depois, né, velho? De tudo que aconteceu, aí foi algo mais recente. Cara, interessante, mano. Faz sentido. A verdade, que pode trair e que não tem nada de tranquila, como é avisado ao longo do jogo, é essa verdade insuportável, aquela que muitas vezes a gente cai em negação para não ter que enfrentar. Se Angela, Ed e tantos outros fizeram algo horrível no seu passado, num passado recente, inclusive, James também assim o fez. Aí vocês entendem porque que havia aquela perspectiva estranha de gravação em VHS quando ele encontrou Maria. É apenas uma pista de lembranças que vão reaparecer, até porque ele não iria filmar o assassinato que ele cometeu. Essa fita que ele encontra no 4302 é obviamente uma fita metafórica, é a sua memória, é a verdade vindo à tona, ou pode ser até mesmo que ele tenha gravado, que deixa a coisa muito bizarra. Mas considerando que o jogo mostra que essa perspectiva em VHS aparece em outros momentos, então ela provavelmente é mais um elemento muito mais alegórico do que necessariamente real. E as grades que a gente tanto vê, ora, é James se deparando com o fato de que talvez ele vá parar na prisão, de que talvez ele mereça ser preso. É algo que ele até mesmo pode estar ansiando. Mas muitas coisas ainda seguem sem resposta. Quem é Maria? Ele ela está é apenas preso uma mera no seu repetição passado, do trauma né, de James? Ela é uma fantasia, um delírio? Ou ela realmente existe? E os Preso monstros, pelo o que ele Pirâmide fez. Head, a própria Silent Hill. Laura aparece diante de James, depois de ele ter visto a fita. Ele explica pra ela que Mary morreu. Olha a expressão Laura do James entra já. também em negação, Como fala roxo. pra James que ela estava sempre esperando por ele. Só que do rádio vem um sinal. É Mary. Sim, ela fala pra James, eu estou te esperando. Ainda é preciso seguir mais um pouco nessa jornada. No meio do caminho, James se encontra pela última vez com Angela. Ela está diante de um incêndio. Por um momento ela confunde James com a sua mãe.
e ela pergunta: eu mereci? Você vai me cuidar? É triste como Angela procura uma imagem de cuidado. Tá quente pra de zelo, caralho, velho. coisa que, ao que tudo indica, a mãe nunca foi, mas ainda é a mãe dela. Ela pede a sua faca de volta pra James. Ele diz que não vai entregar. Você vai usar E isso aí com eu você, acho que ela né? se entrega a James chamas, nega. velho. Não, jamais eu vou tirar minha própria vida. Angela se perde entre as chamas. Ela diz: pra mim é sempre quente como um inferno. Tudo isso diante de um quadro com tecidos humanos, algo tão medonho quanto todo o horror abstrato que ela e todos os outros ali sentem. James prossegue, se depara com 2 portas e também com 2 Pyramid Head, que trazem Maria de refém pendurada de cabeça para baixo. James tenta salvar Maria, mas eles matam ela. Mais uma vez. É a 3ª vez que Maria morre. James cai em si, reconhece: eu fui fraco, eu precisei de alguém para me punir. Agora eu sei a verdade. Esse embate final, com os 2 Pyramid Head, acabam com eles mesmos se empalando. Representam em muito a constatação de James sobre si mesmo. O Pyramid Head é a vontade dele por punição. É um sentimento de culpa tão forte, tão tremendo, que faz ele esquecer o que fez, mas ao mesmo tempo ansiar uma resposta para os acontecimentos que ele não quer lembrar. O Pyramid Head não é apenas um carrasco, é o desejo pelo carrasco, a ânsia de que ele exista, de que haja consequência perante o que eu fiz. Aqui cabe comentar um pouco a simbologia da pirâmide. Ela, por causa da sua base larga e do seu topo pontudo, ela é vista muitas vezes como uma imagem de ascensão. Na base está a matéria, no cume está o espírito, em elevação, algo muito presente, por exemplo, na arquitetura gótica. Mas também essa pirâmide pode ter uma explicação psicológica. A base é o inconsciente, imenso. Já no cume está a consciência plena, aquela que consegue afunilar todos os acontecimentos, todas as experiências, e com isso produzir uma síntese entre o consciente e o inconsciente, uma consolidação do self. A pirâmide, então, ela é uma imagem que visa algum tipo de equilíbrio e que tem também, dentro de princípios esotéricos, a simbologia do olho da providência, o olho que tudo vê. O fato de James aqui se deparar com 2 portas e 2 Pyramid Head também reforça esse dualismo ao longo da história entre pulsão de vida e pulsão de morte, ou mais precisamente... Até o da pirâmide também, que eu tava por fora de alguma explicação. Essa aqui eu não curti muito não, sei lá, não me agradou tanto. Essa aqui eu confesso. Pode até ser que seja, mas essa aqui não curti não, tá ligado? Por mais que faça sentido, eu não gostei, tá ligado? Essa interpretação aqui eu não curti não. Interpretação / explicação, né? A simbologia por trás da pirâmide, velho, essa aqui eu não curti não. Entra algumas referências tipicamente psicanalíticas, vindos de Freud. Talvez tenha alguma outra. Um jogo entre Eros e Thanatos. De um lado, uma posição afirmativa da vida, que se dá tanto por uma autoconservação, quanto por uma desintegração positiva de si. No caso, a gente está falando de se juntar com outra pessoa, ter filhos, ver a vida seguir nos outros. Coisa que James nunca teve a chance, nunca pôde ter um filho com Mary. Ela adoeceu e morreu antes. Só que no contraponto dessa afirmação da vida, desse Eros, e aqui no sentido muito mais amplo do que simplesmente erótico, você tem também, Thanatos, né? Você tem a pulsão de morte. Esse princípio que busca um estado Não vou dizer que é esse aqui. Pô, eu fico vendo uns casal com 20 anos de idade, quer ter filho? Ah, mais pra frente a gente vê. 30 anos. E aí? Ah, não, mais pra frente. 40 anos. Ah, talvez mais tarde. Aí vai chegando nos 50, o cara vai enrolando. Porra, vai chegar uma hora, alguém vai morrer, né, velho? Já era, velho. Pô. Pelo amor de Deus, velho. Seja decisivo logo, velho. Fica indeciso por vida inteira, não, velho? A imagem do inorgânico, de uma coisa sem vida, como metal enferrujado de uma cidade com elementos industriais. A pulsão de morte aqui, para tentar explicar de um jeito mais claro, tem a ver muito com aquele estresse, com aquela tensão que é viver. Ter que cuidar de si, ter que cuidar dos outros, ficar triste, ficar feliz, mesmo emoções negativas ou positivas, nos desestabilizam. E eu, se eu pudesse, eu queria ter filho o quanto antes, velho. Quanto mais cedo, melhor. O nosso ser, depois que eu ficar velho, como é que eu vou jogar, sei lá, futebol com meu filho, tá ligado? Não vai ter como, tá velho. É aquele dia que você diz, cara, eu não quero viver hoje. Meu dia foi cansativo, eu quero ser uma samambaia, eu quero ser uma parede. Eu simplesmente não quero me estressar. Veja, não quer dizer que a pessoa vai... Eu acho que eu só vou ter filho lá pros 30 anos mesmo. E ainda é uma boa idade pra ter filho. Depois dos 40 eu acho que é complicado. Se recolhe em determinadas posições, em certas posturas, que são mais próximos de lembranças que a gente tem de um inorgânico. Do que eu tô falando? Posição fetal. Você, encolhido na cama, no sofá, ou simplesmente num lugar qualquer, tentando se recolher não só na sua dor, mas acima de tudo, ansiando para que esse sofrimento, os sentimentos que estão ali, simplesmente cesse. Como se houvesse um botão
de on e off na sua vida. As duas portas, os dois Pyramid Head, portanto, é James lidando com esse dualismo. Ele está ali lutando com a Blue Pill e Red Pill contra os monstros. Ele também carrega consigo um grande desejo pela vida, desejo esse que aparece não só pela sua fixação em Mary e até mesmo em sugestões de que eles poderiam ter filhos, mas também aparece a partir desses monstros tão erotizáveis. Não é que James fosse exatamente um tarado, mas é comum também entre casais que passam por situações debilitantes que a sexualidade também acabe adoecendo. Uma vez que James e Mary fossem talvez um casal monogâmico, James, conforme ia vendo Mary ficando cada vez mais doente e muitas vezes agressiva com ele ao mesmo tempo ia mantendo um desejo de ter relação. Algo perfeitamente normal, não tem por que Exato, velho. Isso. Exatamente. Cara, é super normal, mano. Você querer, sabe, você tá casado com alguém, querer transar, velho, de vez em quando. Pô, vamos fazer um sexo hoje, mulher? Vamos, bora. Coisa normal, cara. Tá ligado? Às vezes, quando alguém tá doente ali, né, velho? Tá em estado terminal igual da mulher ali, você, porra, não vai ter aquela transa mais, né, velho? Não, super normal, mano. Porra. Você, pô, queria, mas não posso, tá ligado? É super normal, né? Então, que bom que o Quadrinhos trouxe essa interpretação dele aqui, que corrobora com o que eu falei, né, velho? Eu assisti a gameplay lá, vi toda a explicação do Rob, e mesmo assim ele continuei batendo na tecla que, porra, pelo que o jogo transmite ali pra gente, acho que sim, tem esse desejo do James, cara. Então eu acho que isso é uma interpretação válida, velho. Quem interpretou dessa forma, velho, não tá errado não, mano. Só não pode dizer que ele era um tarado, né, velho? Ele só pensava em sexo, tá ligado? Ele só pensava na sua esposa de forma sexualizada. Não, aí tá errado. Não é isso, né, velho? Mas sim, ter desejo, né, velho? Ali uma repressão sexual acontece, cara. Super de boa. Aí que os monstros que possuem uma série de elementos fechadão com quadrinhos aqui, velho. Podem ser vistos como o próprio James faz sentido. culpando pelo desejo que ele sentia. Um desejo de vida, um eros afirmativo que não tinha por que ele se culpar, mas assim ele sentia. E como esse desejo estava atravessado de culpa, a sua tradução gráfica acaba sendo monstruosa. Isso explica por que a gente tem tantos monstros cujas bocas a gente não vê, ou quando vê, é monstruosa. É a relação de James com Mary, seja nessa simbologia do beijo, que sela o pacto entre duas pessoas que se amam, mas acima de tudo, pelas agressões verbais. Por ele olhar para Mary, a mulher que ele amava, a mulher que ele desejava e que agora o agredia constantemente, falava para ele coisas horríveis. E isso dentro de um cenário de sofrimento, de dor, de um corpo cada vez mais debilitado. Seria então por isso que as Lying Figures teriam seu rosto coberto, saindo de lá apenas um vômito, como se fosse o vômito de uma pessoa doente, assim como Mary. Seria por isso que os manequins seriam apenas as pernas, imagens sensuais, mas também debilitadas das próteses que Mary precisava usar. Seria por isso que as Bubble Herd Nurses seriam essas enfermeiras atraentes, mas ao mesmo tempo com a sua cabeça coberta e um símbolo na boca, uma imagem de interdição ao próprio desejo de James. Isso para não falar dos flash lips, daquelas bocas no lugar de órgãos sexuais que estão lá justamente para balbuciar coisas horríveis para James. O Pyramid Head, então, como contraponto, é uma espécie de força masculina. No primeiro momento, parece ser uma força castradora de James, quer aniquilá-lo e ao mesmo tempo aniquilar o seu desejo. Mas lembre-se, o Pyramid Head é uma criação de James, e a sua vontade por punição é James ansiando essa castração. Cara, no remake eu acho que eles tiraram aquele bagulho que parece um manuscrito na roupa do Pyramid Head, né, velho? Pelo menos olhando assim, né, velho? Mas não Porém, sei. Quando ele entende tudo, o que há aqui é uma superação. Por isso que os Pyramid Head se empalam. Diante da verdade, James agora não precisa mais buscar refúgios para lidar com as consequências de seus atos. Ele finalmente vai encará-los. Uma coisa aqui que é preciso comentar é que, como essa questão psicanalítica, psicológica, ela não é exatamente simples, muito da comunidade Silent Hill tende a diminuir a figura do James tão somente a figura do taradão. Ele matou a esposa porque ele queria transar com outras mulheres. Não é exatamente assim. Não é Exato, tão não é isso. Por isso que quando o Masahiro Ito, diretor de arte do jogo, foi a público dizer não é isso, não é isso, em parte é porque provavelmente ele foi incomodado com o quanto que a história acabou indo para esse lado. O que, convenhamos, os desenvolvedores são parte responsáveis. Há muitos e muitos elementos em Silent Hill que afloram sexualidade, enfatizam esse desejo. Só que a ideia aqui era buscar
essa poética que passa pelo Eroguro e que relaciona dentro de princípios psicanalíticos ou filosóficos vida e morte, Eros e Thanatos. Então, para deixar claro, não é que James era um taradão, mas sim uma pessoa plenamente normal. A erótica tão constante em Silent Hill 2 é uma erótica muito mais ampla do que simplesmente a relação sexual. Tem a ver com a busca de James por ter uma vida. Ele depois até fala isso explicitamente. Ele culpou Mary por ele não ter mais uma vida, por ele viver em torno da doença dela enquanto ela era agressiva com ele. Isso não justifica o que ele fez, nem mesmo ele pensa as coisas assim. James não é um herói, não é um santinho, nem está redimido dos seus pecados. Mas a gente entende agora, através dele, o quanto que o que nós estamos aqui é diante daqueles momentos difíceis, daqueles momentos duros. Ele nos falou do fato dele ser um suicida, né, velho? Tendências suicidas que o James tem, né? Nós lida muito bem com a morte. E quando mesmo a pessoa que a gente ama está diante da morte, o que a gente mais quer é, obviamente, que aquela pessoa amada se Será que o James ser um suicida seria hiperinterpretação? Acho que não. Mas acima de tudo, o que a gente luta, e isso é inconsciente, não tem muito como a gente controlar, a gente luta pela nossa vida. Mesmo quando a pessoa amada nos arrasta para um abismo, a gente estende a mão, mas a gente não quer pular junto. E isso, gente, isso é o Eros. Voltando aqui pro jogo, é interessante o quanto que a inundação volta como elemento, a emergência de tudo aquilo que James deixou para trás. E conforme ele agora volta a subir, volta ele mesmo a emergir, lembranças de falas de Mary retornam. Ela diz, eu pareço um monstro. E ela briga com ele leva flores, ela rechaça, ela é agressiva. No topo ali da edificação, James então se depara com aquele que vai ser o final boss. Mas deve ser uma merda mesmo, né, velho? Sua mulher tá ali, doente ali. E, cara, parece que a pessoa doente ali, ela tá puta por o que tá acontecendo com ela, e ela desconta tudo em você. Deve ser uma merda mesmo, velho. Deve ser um bagulho. Pô, sempre amei essa pessoa, sempre fui casado com ela, fiel a ela. Pra agora, nesse momento que eu entendo, mas, pô, ficar me esculhambando dessa forma deve ser foda demais, velho. E que vai depender muito das escolhas que você tomou até esse momento, porque Silent Hill tem finais alternativos. Seja como for, você se depara com Maria. Dessa vez, o final canônico é o do Alien. Atraente, mas sendo igual a Mary, debilitada. James diz que cansou, que ela não é Mary, só que Maria responde, nunca deixarei você tê-la, nunca deixarei você. E nisso ela se transforma num monstro, uma figura grotesca, de cabeça para baixo, suspensa no ar, e que cabe a você, como jogador, enfrentá-la. A ideia aqui, desse corpo debilitado de cabeça para baixo, obviamente é uma imagem de inversão, de irracionalidade. É muito comum, imagens de razão, você ter essa ênfase no cérebro que está no topo da pirâmide. Só que quando ela está de cabeça para baixo, aqui você tem apenas o irracional, a bestialidade, o confronto final de James com seu subconsciente. Só que, gente, isso é um dos finais de Silent Hill. Aqui eu vou passar bem rapidamente, porque a ideia não é dissecar isso, e só explicar em termos de enredo. Tem os finais mais zoeira, um que brinca com uma invasão alienígena, isso é o canônico. Que, na verdade, era um cachorrinho com headset controlando tudo que acontecia em Silent Hill. Tem um outro final que você só consegue jogando de novo, que tem a ver com James tentando ressuscitar Mary, levando ela até a morada dos velhos deuses, algo que dialogaria com outros jogos. Mas os três finais mais significativos é aquele que se dá por esse embate com a Maria no final, e ele tem duas possibilidades de fim. Um é a partida, onde James deixa a cidade junto com Laura, numa imagem muito melancólica que se dá no cemitério. Para você chegar nesse final, você precisa, como jogador, buscar sempre prezar pela sua saúde, interagir menos com a Maria, dar atenção a Mary, mas não de maneira obsessiva, não ficar olhando tanto a foto, tanto a carta. Esse final, ele tem uma imagem que o antecede, que é James diante de Mary, lidando com tudo que aconteceu entre eles. É uma conversa de despedida. Não é exatamente um flashback, é uma espécie de reconciliação espiritual. Inclusive James fala, fiz o que fiz porque não queria te ver mais sofrer. Espera, não, essa não é toda a verdade. Parte de mim te odiava, por você ter tirado a minha vida. Isso não quer dizer que Mary o matou, né? Tem a ver com esse relacionamento tóxico que os dois acabaram criando entre si. Mary então responde, se você se considera assim uma pessoa tão má, James, por que você está sofrendo? Mary então morre de novo, e James segue com Laura. Esse é o final mais otimista, embora eu acho ele meio incoerente. Afinal, se o corpo de Mary está no carro, James, ok, está salvando Laura da cidade, mas eles não vão poder ficar juntos. James não vai poder adotar Laura. Exato, a polícia vai estar lá, vai acabar preso. Outra coisa que é importante salientar aqui é que Laura não via monstros porque ela não estava em negação. Aliás, Silent Hill não é uma cidade abandonada com névoas. Provavelmente há pessoas circulando, tá tudo funcionando. É uma cidade normal.
As névoas, os monstros, é o estado interior dos personagens. É eles que convergem naquele lugar, mas essa convergência não é por causa de que eles chegaram no mundo paralelo. Caraca, eu nunca parei pra pensar nisso, mano. Achei que era uma cidade abandonada. Esse inferno é pessoal. Silent Hill, portanto, é apenas um encontro silencioso de pessoas em sofrimento e negação. Um encontro que acontece em qualquer lugar. Todo dia. Tipo, como se fosse um mundo invertido mesmo, né, velho? A Silent Hill existe, tá funcionando direitinho, né? Porém, as pessoas que estão passando por aqueles elementos, que é algo meio místico, vai. É algo místico também, né? Assim, elas se deparam com aquela Silent Hill ali abandonada, né, velho? Interessante. E o que vocês têm em comum é justamente essa dor. Um passado difícil, eventos traumáticos, que o que mais se tenta é esquecer. Um outro final, que é meio que o preferido da comunidade, e que acontece depois que você enfrenta a Maria, é o que se chama Nas Águas. Ele acontece quando você deixa sua vida baixa, você olha muitas vezes para a faca que Angela te deu, enfim, você fomenta um certo sentimento suicida ao longo do jogo. E aqui tem de novo esse reencontro simbólico entre James e Mary. Desta vez, não tem ela sendo tão gentil com ele, falando por que você está se sentindo culpado. Ela apenas fala, você está sofrendo e isso é o suficiente. É uma fala menos generosa. E James, justamente por se sentir culpado, recolhe o corpo de Mary, entra no carro e acelera até as águas do Lago Toluca. Existe, porém, um terceiro final que tem a ver também com uma mudança no desfecho. O final boss que você tem que se deparar não é Maria, e sim a própria Mary. É James querendo superar tudo o que aconteceu e se livrar dela. Isso é possível com você mostrando total indiferença a Maria, né? E muito interesse por Maria. Por isso que o final é James, depois de matar a Mary monstruosa, naquele lugar onde ele conheceu Maria. E de um jeito esquisito, a Maria está viva de novo. Sim, a mulher morreu 3 vezes no jogo, mas está ali viva. Eles resolvem partir juntos. James vai continuar sua vida, agora com Maria. Essa versão igual à esposa dele, só que saudável e atraente. Só que quando eles estão indo em direção ao carro, Maria tosse. E vocês lembram, ela já estava tomando comprimidos antes, ela já estava num quarto de hospital, tudo bem que circunstancialmente, mas ela estava no hospital. E a partir dessa tosse, James diz, é bom você consultar isso. Apesar do final anterior, Nas Águas, James tirar a própria vida, eu acho isso aqui muito mais assustador. Porque James aqui se rendeu à repetição do trauma. Ele não superou nada. Porque aqui entra o ponto do que significa Maria. Por isso que ela morre e volta. O final que eu mais gosto é o das águas mesmo, tá ligado? Maria é a imagem do que Mary era antes. Das águas, de tudo aquilo eu acho canônico pra mim. Ansiava em Mary. Uma mistura de companhia, com desejo afetivo, desejo carnal. Por isso que Maria é um tanto descompensada, é provocante até demais. É uma falta de calibragem para fazer contraponto a essa figura tão debilitada que Mary se tornou. E por que a repetição acontece? Daí que ficar com Maria é também o retorno de todo o trauma. Maria vai ficar doente, como Mary ficou, porque Maria é o desejo de James, mas é também a sua culpa. Dito de outra forma, então, Maria aqui é o eterno retorno. É o real que volta a bater na porta, mas nunca, de fato, você chega nele. É James ainda em negação. Aqui vale comentar uma frase conhecida do psicanalista Jacques Lacan. Até porque também todos os outros dois morreram, né, velho? Tanta menina que fica dúbio, mas morreu, velho. Pra mim ali ela morreu, se entregou às chamas, tá ligado? O Ed despiroca, né, velho? Porque matar a gente é obrigado a matar ele, né? Pra sobreviver. Então, mano, e até pela cova, né, também, né? A questão da cova. Galera, recomendo assistir o gameplay do Rob lá, que é muito completo, tá ligado? E pelas covas que a gente encontra lá também, né, velho? Tem 3 covas ali. Cova, né? Covas. 2 foram preenchidas, então falta uma, velho. O James. Tá reservado pro James ali, mano. Então o final canônico é ele morrendo mesmo. O real é o que não cessa de não se escrever. Essa frase é confusa, certo? Mas parem para pensar. O que não cessa, não para, portanto, se repete e se repete por não se escrever. Não se escrever quer dizer não se traduzir, não se falar, não se assumir. Dito de outra forma, o real é aquela coisa que se repete, e se repete, se repete, toda vez que a gente não consegue simbolizá-lo, não consegue processá-lo, não consegue falar sobre ele. Isso é muito comum em casos de trauma. Um evento extremamente traumático, você não o esquece, ele se repete, seja em pesadelos, seja em delírios, seja em sintomas, você acaba criando tiques nervosos, manias esquisitas, e daí é por isso que você procura uma terapia, uma ajuda. Não que um psicólogo ou psicanalista vai fazer com que os eventos passados de repente se tornem bons. Não, você sofreu e você sofreu, era isso. Mas o que essas pessoas vão te ajudar a como você lidar com isso, a você falar sobre isso, encarar de frente o seu sofrimento e conseguir organizá-lo, simbolizá-lo. Não é por acaso que Silent Hill busca muitas vezes um certo imaginário da violência sexual. Com vítimas de estupro,
muito comum esse tipo de coisa que eu tô falando. Muitas vezes, mulheres principalmente, se culpam por terem sido elas mesmas as vítimas. E o trauma retorna e retorna e retorna. Buscar terapia, buscar ajuda psicológica, portanto, tem a ver com organizar o que aconteceu de uma maneira narrativa, construir uma história sobre si mesmo e, inclusive, conseguindo criar um personagem para si, que não é mais da pessoa culpada pelo que aconteceu, mas é a da vítima de uma violência. Muitas vezes, conseguir se colocar neste papel já é o início de um alívio, de uma capacidade de confrontar e lidar com todo o sofrimento que passou. Só que no caso de James, fica óbvio, isso é muito mais ambíguo. Ele não é exatamente uma vítima, pelo contrário, ele é um assassino. Contudo, a sua ação aqui até hoje rende debate. É inaceitável, mas é compreensível. Mary volta e meia falava que queria morrer, só que depois, logo em seguida, ela falava que queria viver. Já James estava cansado disso tudo, e além disso, nenhum dos dois estava sendo exatamente gentil com o outro. Porque se de um lado Mary podia ser muito agressiva, ora, cabia a James talvez ser mais compreensivo. Só que por algum motivo, ele chegou no seu limite, e é esse limite, é esse confim que ele agora precisa se deparar. Daí que o final do jogo é muito bonito, pela carta de despedida de Mary. Você tem o silêncio no jogo, as palavras dela são carregadas de emoção, e o que você tem não é uma história de horror, mas é de um amor que não conseguiu se concretizar porque a doença se meteu no meio disso. E ambos fizeram coisas que se arrependem. Considerando que James é o assassino de Mary, quando ela fala no final que ela foi muito feliz ao lado dele, essa era a carta de despedida de Mary, tudo isso ganha um sentido ainda mais irônico e ao mesmo tempo melancólico. Percebam o esforço que eu tô fazendo aqui para conseguir equalizar tudo que tá em jogo. Eu sinceramente não acho que seja fácil julgar Silent Hill 2. Você pode condenar ações, o que James fez é condenável, mas ao mesmo tempo existe aquela dimensão humana, demasiadamente humana, que nos toca e nos coloca num lugar muito pantanoso, onde afirmar categoricamente tudo que é certo e tudo que é errado começa a ficar meio embolado. É aquela história, você condena o pecado, mas uma história como essa, como Silent Hill 2, faz você amar o pecador. Uma discussão muito comum que acontece em Silent Hill 2, mas meio que se aplica para qualquer obra, é o quanto nós podemos interpretar um quadrinho, um filme, um jogo, e o quanto essa interpretação está certa ou errada se de repente aparece o autor e diz, vocês entenderam errado. E no caso específico de Silent Hill 2, existe muita discussão por causa disso. É muito interpretativo, né, velho? E o legal do jogo, o jogo não tenta vitimizar um ou outro, tá ligado? Coloca ali na mesa e cabe você julgar, velho, tá ligado? Mas assim, os dois foram errados da história também, tá ligado? Assim como entende-se, né, velho, o lado da Mary também, né, velho, a frustração que tá naquela situação, assim como entende o lado do James também, tá ligado? Mas nada justifica, né, ele matar ela e ela ser tóxica com ele, né? E erotizáveis, Silent Hill foi sendo codificado como uma história em que James, em muito, se livrou de Mary porque ele estava afim de pegar outra. Algo que nunca foi confirmado por nenhum dos desenvolvedores. Isso aí é besteira, velho. Isso aí eu não concordo, não. Masahiro Ito, o diretor de arte... Já cheguei a concordar no momento quando eu não conhecia o game, velho. Satisfação por esse tipo de leitura. Eu escutei o pessoal falando, falei assim, deve ser isso o jogo então mesmo. Mas hoje eu percebo que não é, tá ligado? Não tem nada a ver. A sua insatisfação por esse tipo de leitura. Uma interpretação que, segundo ele, é equivocada. E desde então, o debate em torno dos significados de Silent Hill ficaram nesse pêndulo que eu acho pobre dos dois lados. Fica uma rixa entre os que dizem, tanto faz, o que interessa é o que eu senti vendo a obra, caindo num relativismo que pode ser completamente absurdo. Só que do outro lado, você tem uma defesa da intencionalidade do artista, o que é muito irônico por uma obra que estabelece uma série de links com a psicanálise, que muito foi quem matou a ideia de intenção na arte. Para as psicologias profundas, que partem da ideia de inconsciente, subconsciente, ou qualquer outra concepção que diz o quanto nós não somos senhores da razão, porque afinal de contas nós somos emoção, nós somos sentimento, nós somos mentira, negamos coisas, damos por esquecer, nos enganamos, às vezes até a memória prega peças no sentido mais esdrúxulo. Você jura que você teve uma ideia original, aí você vai assistir um filme e você percebe que era um filme que você viu quando era criança e você copiou a história. Enfim, por tudo isso, foi justamente as psicologias profundas que disseram, olha, intenção do autor é um negócio que até a gente pode levar em conta, dependendo do tipo de análise que a gente for fazer, mas é um dado que é quase anedótico, não serve muito para sustentar o que a obra diz, porque a obra é um sujeito. É ela que, no final das contas, dialoga com as pessoas, é ela que estabelece determinadas leituras com base em todo um jogo entre autor, público e a obra.
Eu já falei disso em tantos outros vídeos, eu vou falar aqui uma versão mais resumida, mas acho importante esclarecer isso. Considere o seguinte, toda obra é um amontoado de estrelas. Cada estrela é um tópico, é um assunto, é um personagem, é uma palavra, é uma imagem. E o que nós, leitores, espectadores, jogadores, fazemos é juntar estrelas, ligar os pontos, constelar, formar uma constelação. O lance é que dá para ligar pontos de diferentes maneiras. Você pode conseguir a figura de um animal, de um objeto, ou mesmo uma figura abstrata, mas de forte poder simbólico. Essas estrelas são as evidências, são coisas que não fogem à obra. Você não pode dizer que Silent Hill 2 tem ninjas, porque teria que ter muita criatividade para achar um ninja. Então essa estrelinha é chamada Ninjas Assassinos Querendo a Nossa Morte. Pois bem, essa estrelinha não está lá. A questão, pessoal, é que quando se trata de uma obra, são muitas estrelinhas. São muitas pequenas coisas que se somam para formar algo como um jogo. E o nosso desenho, a nossa constelação, que é a nossa interpretação, acaba sendo muitas vezes seletiva. A gente acaba só passando as linhas pelas estrelas que brilham mais, em detrimento das outras. Só que muitas vezes o que brilha mais e o que brilha menos, ou seja, que assunto é mais ou menos importante na obra, vai depender muito da relação que você estabelece com essa mesma obra. E tem um detalhe, nossa interpretação não liga. Exatamente, velho. Se a obra te pegar pra caralho, você vai interpretar. Se a obra não te pegar tanto, você vai meio que deixar algumas coisas soltas ali, tá ligado? Você não vai ter que todo aquele esforço de tentar entender tudo, tá ligado? Com essa mesma obra. E tem um detalhe, nossa interpretação não liga os pontos, não constela apenas com aquilo que a obra traz. Não é só o que é intrínseco à obra, é também o que é extrínseco. Nós dialogamos com outras obras, outros artistas, outras referências, aporte teórico, estilística, contexto histórico. Ih, rapaz, tem tanta coisa. E sim, uma dessas estrelas extrínsecas à obra pode ser o autor, o que ele pensa, o que ele acha. Mas notem como ele é apenas uma luz no meio de uma constelação que, no final das contas, quem vai fazer o desenho, quem vai ligar os pontos, é você. Até porque o autor, nas suas intenções, na mensagem que ele quis passar, muitas vezes acredita que determinadas estrelas brilham mais do que outras. Ou seja, determinados temas são mais importantes do que outros e o público está se atendo no que é de menor importância. Só que aí fica a pergunta, realmente a estrela, o assunto que o autor acha que é mais importante, está sendo poeticamente mais importante? Ou seja, a obra está mesmo sustentando aquilo que o artista queria? A gente tem tantos exemplos do quanto que isso quase nunca dá certo. Justiceiro, o criador do personagem, fala que ele é um psicopata. Diferentes autores trabalham com ele e dizem que ele é um psicopata. Eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. A Marvel abertamente fez uma história em que o Justiceiro fosse extremamente escroto com policiais que usam o símbolo da caveira. Isso mudou em alguma coisa? Nada. Grupos, principalmente de direita, continuam adotando o símbolo do Justiceiro. No sentido oposto, pensando em grupos de esquerda, o papo do Batman é burguês. Já fiz também um vídeo aqui explicando que Batman não é burguês, é aristocrata. E existe uma diferença grande quanto a isso. Mas não importa, porque Batman só bate em pobre, velho. Essa é a verdade. Batman é burguês. Afinal, isso serve como uma forma de pertencimento dentro de uma lógica de conflitos de classe. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo famoso, que é o Tropa de Elite. Zé Padilha, diretor, jura que o filme é uma crítica ao BOPE, mas quase ninguém que viu o filme percebeu isso. Foi preciso fazer uma continuação, o Tropa de Elite 2, para tornar óbvio. E dá pra pensar até num exemplo radical, que é o Buda do Osamu Tezuka, que muitas vezes você vê em estantes de livros religiosos, e o próprio Tezuka já se mostrou incomodado com isso, e falou que o seu Buda é uma ficção científica. Mas pode ter certeza, você nunca vai ver esse mangá numa estante de ficção científica. O mundo dos quadrinhos, dos jogos e dos filmes da cultura pop, eles costumam padecer de uma verve anti-intelectualista. Exato. É um papo mais longo, mas tem a ver com o fato a visão do autor é a mesma visão da galera. Pelas universidades, visto como tá certo. Bom vídeo, velho. Baixa cultura, sei lá, e fez com que então as fandoms, os grupos que gostam dessas coisas, acabassem desenvolvendo toda uma lógica de estudos, mas que passava longe daqueles mesmos estudos avançados que aconteciam nas universidades. Então, por exemplo, a literatura, as artes gráficas e até mesmo parte do cinema tiveram ao longo dos séculos estudos muito aprofundados, coisa que quadrinhos, jogos e um cinema mais pipoca pouco tiveram. Eu tô falando isso porque esse debate sobre intencionalidade, e que aparece muito na discussão sobre Silent Hill 2, é um debate que, se você vai para um campo ao lado, no caso, é mó bom, isso sim, velho. As artes visuais, ele é um debate considerado velho, muito velho.
Meio que nos anos 60 do século 20, essa fatura já foi liquidada. E aqui tu tem autores muito importantes. É o caso de Susan Sontag, o texto Contra a Interpretação, onde ela critica aqueles que querem achar um certo significado oculto na obra, querem meio que bater o martelo dizendo o sentido é este. Segundo Sontag, mais importante é uma erótica da arte. E aqui ela não está falando de arte com gente pelada. Ela está falando dessa relação passional, que às vezes sequer se traduz em um significado fechado. É o famoso, olha, não entendi, mas curti pra cacete. Já Roland Barthes, em A Morte do Autor... Esse aí é eu com os filmes cult, velho. Não entendi, mas foda pra caralho. É o famoso, vou curtir, olha, vou comprar o livro daqui a mulher ali pra ler. Já Roland Barthes, em A Morte do Autor, vai criar toda uma crítica aos biografismos vagabundos. O que quer dizer isso? É a galera que sempre vai atrás do autor para ver uma espécie de receita de como interpretar a obra. Nessa lógica, se um dos desenvolvedores de Silent Hill 2 disser que é uma história sobre ninjas, o pessoal vai dizer, é sobre ninja. Claro, isso é um exagero, mas muito se faz isso. Ah, o autor é marxista, então o pessoal faz uma interpretação marxista. Ah, o autor gostava de psicanálise, aí a galera faz uma interpretação psicanalista. Ah, o autor é um cara reacionário, aí você tem que provar que ele veicula ideias reacionárias na sua obra. Percebam, isso é preguiça. É você não querer fazer a sua constelação e ficar esperando que alguém faça por você. Esse tipo de comportamento tem uma herança. Olha aí, velho, chupa Liga Nerdola, hein, velho. Só porque o cara é lacrador, não quer dizer que as obras dele tem que ter lacração, tá ligado? Olha aí, velho. Porra. Com a exegese, campo que surge ainda na Grécia Antiga, mas que toma a forma que a gente mais a conhece a partir dos primeiros anos do cristianismo. A exegese procura estudar textos considerando contexto histórico, cultural, linguístico, autoral, mas acima de tudo, quando isso se junta com a religião, e a gente foi muito educado pela exegese cristã, a ideia é antes de tudo buscar a verdade nas entrelinhas, uma espécie de voz de Deus, que por meio de um profeta, de um discípulo, de um santo, se manifesta. É aquele papo, a Bíblia é composta pela palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Notem que mesmo quando a gente passa por uma lógica mais laica, isso vai acontecer durante o Iluminismo, esse dispositivo interpretativo se mantém intacto. A gente troca a voz de Deus nas entrelinhas do texto e a gente é o único que eu sei o nome, tá ligado? Que também se confunde como este Senhor da verdade. Diretor, né? O criador de The Last of Us. Por isso que desde o final do século XIX, esse debate começa a tomar forma, principalmente no campo da estética, disciplina. Só que eu acho que a lacração dele funciona muito bem, tá ligado? Nas obras muito foda. Mencionando que a fatura meio que liquida. E como diz Roland Barthes, em um outro texto chamado Teoria não do fica algo forçado, tá ligado? Ele faz muito bem. É a significância. Ou seja, uma obra produz muitos significados. E isso se dá pela significância do que ela trabalha. Voltando para a nossa alegoria da constelação, tem a ver com quais estrelas brilham mais perante outras para as pessoas. Quais que ganham mais significância mediante outras. E o autor pode até se incomodar, demandando significância. Tem o cara do Miles Morales lá, né, velho? Mas eu não sei, eu não lembro o nome deles. No final das contas, o que resume tudo vai ser uma disputa de poder. Aquilo que o público entende, aquilo que o autor gostaria que o público entendesse, o que a obra está dizendo, conforme ela vai se espalhando pelo mundo, conforme ela vai estabelecendo links com o que existe. Percebam, não existe exatamente, Laí. Existe um lugar de disputa das diferentes significâncias. De fato, o autor pode ser um agente, mas ele não é um senhor da verdade. O autor não é sinônimo de autoridade. Daria até aqui pra trazer Michel Foucault. Exato, caralho. Excelente vídeo do Quadrinhos, velho. Curti muito esse final dele aqui, velho. Cara, olha só, não é porque o autor disse que isso vai... Ah, tu precisa comprar a ideia dele. Ah, então... o que eu interpretei tá errado e o que o autor disse que tá certo. Também não é por aí, tá ligado? Pô, muito foda, eu gostei pra caralho. O que é um autor, baita take. Ele inclusive vai até radicalizar isso e dizer que o autor é uma invenção da obra. Cara, ele tá praticamente me dando razão naquilo que eu tava falando lá na gameplay de Silent Hill 2, cara, tá ligado? Não é porque, o Masahiro Ito falou isso, falou aquilo outro, que ele é o dono da verdade, tá ligado? Você pode fazer contrapontos ali também, né? Ah, mas ele é o criador, ele sabe das coisas. Tá, mas a intenção dele, né, que nem disse aqui, realmente foi transportada pra obra? É coerente? Faz sentido? Tá ligado? Que nem a cena do estupro lá, tá ligado? Ele falou que não era a intenção dele, tá ligado? Ali ele assumiu o erro, mas então... Enfim, até o próprio autor também erra também, velho. Ali na forma que ele quer... transportar as coisas. Então, cara, faça a sua interpretação, tá ligado? Das coisas.
Mas, óbvio, interpretações têm que ser coerentes também, né, velho? Também não vai achando que, eu vou interpretar da minha forma. Eu acho que o James é um filho da puta, ele só pensava em sexo o tempo todo. Não, porra, isso não faz sentido nenhum com a porra da lore do bagulho, tá ligado? Mas eu interpretei dessa forma. Isso é uma interpretação burra, tá ligado? Não faz sentido, velho. Tá ligado? Com a história do jogo, velho. Animal. Então, né, tem que ser coerente. Que nele se citou as estrelinhas ali, você ligar os pontos, tá ligado? Então, assim, você tem que ter embasamento, elementos pra sustentar a sua interpretação, a sua tese, tá ligado? A partir do momento que os elementos não compactuam com a sua linha de raciocínio, velho, pô, tá errado, mano. Não dá pra permanecer nessa lógica. Só leia as imagens. Se tem cocô! Uhul! Uhul! Parece absurdo, mas é simples. O Exato. Bem, o indivíduo antecede a obra, mas o autor, essa figura abstrata, ele só surge depois de ter uma obra. Você só é autor se você tem uma obra. E uma vez o autor sendo uma espécie de derivado da obra, ele é quase que um efeito discursivo dela. Ou seja, de um jeito esquisito, mas se você parar pra ver, no nosso pensamento as coisas se organizam assim, o autor vira mais um elemento nessa constelação que eu tanto tô falando. Ele vira mais uma coisa que diz respeito à obra, mas que diz respeito tanto quanto outras coisas. Exatamente, você falou tudo. Coisas no próprio, né, nessas obras assim de anime e tudo mais, assim, quando o autor ele vai dar uma opinião e não condiz com a obra que ele mesmo escreveu, tá ligado? Não faz sentido dentro da própria obra, velho. Tá ligado? Meio que ele cria o próprio furo, tá ligado? Intrínsecos daquela mesma obra. Ou seja, um desenvolvedor de Silent Hill 2 dizer isso ou aquilo é algo a se prestar atenção. Não estou dizendo que a gente deva ignorar. Exato, tem que prestar atenção. Uma âncora dos significados que podem ser aprendidos. Exato, perfeito, mano. Simplesmente ver James como um taradão é realmente uma leitura pobre, porque as questões que o jogo está trazendo são muito mais complexas. Na verdade, essa leitura limitada sobre uma sexualidade até mesmo doentia tem a ver talvez com o reflexo da nossa baixíssima educação sexual, da falta de entendimento do que seria uma erótica, para além até mesmo do sexo. É quase que uma visão um tanto puritana que enxerga o desejo como um signo do mal. Ora, qual é o problema de James, um homem jovem, se sentir atraído por outras mulheres, ainda mais numa condição onde o seu relacionamento Isso me fez lembrar muito de discussão de Paul Scalise, o pessoal pegando afirmação. Eu lembro do One, se não me engano, tem uma entrevista dele aí, não sei se é verdade ou não, eu vi em vídeo, né, velho, então pode ser que seja mentira, onde o One foi perguntado sobre Goku versus Saitama, e ele disse que, cara, não sei quem venceria, tá ligado? Ainda mais essa discussão de Paul Scalise, pegar coisa que o autor fala é muito pica, velho. Mulheres, ainda mais numa condição onde o seu relacionamento não vai bem. Aí eu lembro de God of War também, na discussão de Paul Scalise, né? Sobre esses canais que pegam, o Kratos pegou aquela pedra ali. Na mitologia, aquela pedra é isso e aquilo outro. Mas na obra pode não ser, tá ligado? Aquela porra ali. Se não me engano, deve ter entrevista aí onde o Dev, né? Pelo menos novamente, eu vi um vídeo, não sei se é verdade. Eu posso até pesquisar depois, né? Assim, eu já até me interessei em pesquisar sobre bastidores de jogos alguma vez, talvez eu procure essa informação. Que os próprios devs de God of War já afirmaram, cara, que não confundir a mitologia original com a deles, né, velho? A deles são fiel à mitologia até a página 2, tá ligado? Que eles mudam alguma coisa, então, né? Não é pra se levar em consideração isso, né, velho? Pegar mitologia original e comparar com a de God of War. Eles fazem as alterações deles lá, tá ligado? Obviamente, né, velho? Então, porra, eu acho meu pai isso daí. Por outras mulheres, ainda mais numa condição onde o seu relacionamento não vai bem. Percebam, isso só se torna problemático quando justamente se converte em culpa. Agora, dizer que James matou Mary simplesmente porque queria pegar outras, isso nem faz sentido. Ele não precisaria matá-la para fazer isso. Aliás, justamente por ele ter matado ela, que agora ele tá preso, seja simbolicamente, seja concretamente. É por isso que o Pyramid Head espreita ele atrás da grade. Exato, mano, é o que a gente tava discutindo ontem. Foi ontem, algum dia eu disse aí sobre o James Gunn, tá ligado? Se for o que eu tô pensando que você tá falando, né? O cara é um filho da puta, mas as obras dele serem boas. Chutando a chave atrás da grade. É por isso que ele fala com a Maria atrás da grade. James agora está preso. Ele buscou uma liberdade que é muito maior simplesmente de se relacionar com outras mulheres. Só que é uma liberdade trágica. Livrar-se da Mary fez ele, mais do que nunca, ficar preso a ela. Contudo,
O papo de que, não, o Pyramid Head não está estupendo as manequins. Não, as enfermeiras gostosas, isso é de menos que elas sejam gostosas. Entre outras coisas, negar isso, como Masahiro Ito acabou falando, aí, convenhamos, é quase que dizer que tem ninja. O jogo assim fez, a obra criou... Exato, aí, ó. Se o cara tá falando que não é isso, mas você vê que é, porra. Caralho, mano. Sugestivas. Pode o motivo ter sido apenas num apelo do massa velho. Ah, faz a enfermeira gostosa. Por quê? Porque gostosa vende. Ah, faz ali o Pyramid Head e pegar as manequins de um jeito estranho. Pra quê? Gostosa vende. Lembrei aí liberando a skin da Lara Croft de roupa de banho, velho. Pode ter sido essa Os caras são escolha, o gênio do mas marketing. o efeito disso foi se amarrar com o resto da história. Foi se tornar uma estrela e fazer parte da constelação. Então, nesse sentido, a intenção do autor pode até ter sido, olha, a gente não quer destacar tanto isso, não, tá? Mas destacaram. Se grande parcela do público assim entendeu, isso diz muito sobre o diálogo que a obra teve com esse público. Você pode até dizer, ah, mas o público tá vendo maluquice. Às vezes a galera tá inflando coisas. Sim, isso é fato. O pessoal tá inventando estrela que não existe, para usar ainda a alegoria da constelação. Mas isso, quer vocês queiram, quer não, também está no jogo da disputa de poder. Para deixar bem claro, eu não tô dizendo aqui que tudo depende de um relativismo. Eu só tô dizendo... É o que eu falo. Quando tem muita gente pegando, quando tem uma minoria, pouca gente tá interpretando dessa forma, tu pode até ser que seja a interpretação errada da pessoa mesmo. Mas assim, a quantidade de gente que interpretou dessa forma a cena, pô, é muito grande. Pra dizer assim, metade do mundo tá interpretando errado. Porra, será que metade do mundo tá interpretando errado mesmo? Ou o autor que foi infeliz na cena ali, tá ligado? Mandou mal ali, tá ligado? Porra. Pode ser aí a parcela de culpa é dividida, né, velho? O público talvez não interpretou muito bem, assim como o autor também, que não soube expressar naquela cena ali o que ele queria transmitir, né, velho? Pode gerar uma dúvida tão grande assim na galera. A única coisa concreta que existe não é o autor, não é o público e não é a mensagem da obra. A única coisa concreta que existe é essa disputa de poder entre todos esses agentes ao mesmo tempo. Os sentidos, os significados, ou melhor dizendo, as significâncias, o japonês tem que acabar, velho. Conforme quem nós somos, como nos relacionamos e como queremos nos relacionar. Por isso que eu puxei o exemplo de Justiceiro para a direita, de Batman para a esquerda. Mais do que buscar um significado, o que todos nós fazemos a todo momento é inventar esse significado e buscar algum tipo de âncora. Ela pode ser o autor? Pode, mas é uma das mais frágeis e talvez até mesmo sem provocação, mas sendo direto. A melhor âncora que a gente pode ter é o estudo, leitor, jogador, intérprete, abrir mão do poder que você tem de maneira rica e bastante singular, construir a sua interpretação, não inventando qualquer maluquice, mas destacando aquilo que para você é mais destacável, com argumentos, com evidências, mas também ainda com muita liberdade. Então, para traduzir de um jeito simples, acho que é forçar a barra pensar em James como um taradão, mas uma erótica, pulsante, muito pulsante, atravessa Silent Hill 2 a todo momento. E a Maria... James é taradão. Uma personagem que só existe na cabeça de James apenas reforça isso. Do início ao fim ela é provocante, fala do quanto que ela está quente. Eu vou ser bem franco com vocês, a primeira vez que eu joguei, quando ela apareceu, eu jurava que era uma puta. E repito, isso não é por acaso. Ah, mas não era a nossa intenção. Mas vocês fizeram. Ou melhor dizendo, o jogo fez. E nós, enquanto público, fizemos também. E tudo isso que eu falei aqui, mesmo explicando e trazendo o autor, tem uma chance de dar uma treta. Mesmo eu tendo determinadas intenções, eu tenho certeza que a galera vai entender como bem entender. Silent Hill é uma franquia longa, recentemente saiu Silent Hill F, que eu não joguei, mas estou com vontade de jogar, e eu sei que também... Eu vou depois ter que baixar esse áudio, velho. Até chega a ser chato. Então diga nos comentários se vocês querem que eu fale mais de Silent Hill, qual episódio da franquia que vocês acham que é mais legal de eu falar, ou outros survival horror, ou outros jogos, ou de outras histórias de maridos que matam suas esposas e ficam depois bancando o sofrenildo. Apenas sugiram. E já que eu tenho aqui tantos filósofos, pesquisadores e tal, leiam eles também, pô. Vão atrás desses livros em livrarias, sebos, mas se for na Amazon, usa o nosso link aqui que ajuda muito. Não, falando sério, usa o nosso link aqui pra comprar papel higiênico que ajuda muito. E claro, complementem aqui o que vocês pensam disso tudo que eu falei. Deixem aqui nos comentários a sua interpretação. E já que eu falei aqui de interpretação, fica a sugestão de um vídeo um pouco mais antigo aqui do canal, onde eu falo de hiperinterpretação. Meu microfone tá ruim, tá chiando, tá com algum problema aí, velho? De Tatsuki Fujimoto, o mesmo autor de Chainsaw Man. E se quiserem continuar na temática joguinho, tem também um recente vídeo sobre Ghost of Tsushima. Essa história é tão nada a ver sobre honra. Ainda assim é legalzinho. No mais, siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Blue Sky, Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!
Muito bom, velho. Ótimo vídeo, excelente vídeo do Mano Quadrinhos na Sarjeta e confirmou aquilo que eu já vinha falando, né, velho? Enfim, não vou repetir aqui pra não ficar muito redundante. E a live tá ali, ó, troncha já, caindo toda hora, velho. Enfim, muito bom, velho. Gostei, tô 100% fechadão com o meu Mano Quadrinhos na Sarjeta, velho. O homem é um cavalo forte de coração tão